Olha, eu acho que todo mundo que gosta de mistérios e paranormalidade que se preze, com toda a mais absoluta certeza, se lembra daquelas reportagens odiosas e maravilhosas do Fantástico na década de 90. E assim, eu, por exemplo, eu não peguei a época do Quevedo no Fantástico. Mas eu peguei o pós-Quevedo, que teve Mr. M, né? Tinha uma coisa ou outra ali que tinha. Mr. M é anterior ao Quevedo, tá? É anterior ao Quevedo? Uhum, sim. O Quevedo é o substituto do Mr. M. E, inclusive, ele quase foi chamado de Mr. Q. Só que foi vetado o nome por ele. E, cara, é demais essas reportagens, porque, assim, elas são super caricatas. Tem aquela música de mistério pra, tipo, sensacionalizar ao máximo, com imagens sendo jogadas ao fundo. O creme de la creme da televisão dos anos 90, né? Era de tarde banheira do Gugu e a Noite Fantástica com alguma reportagem de Satanás, né? Ou do ET, ou enfim, do ET de Varginha, ou coisa nesse sentido. Isso era demais, né? Eu não sabia disso que ele passou depois, assim, porque eu lembro claramente, assim, de eu criança assistindo Mr. M e o Padre Quevedo eu não lembro de ter visto, assim. Eu só lembrava dele depois e nesses programas meio de... Enfim, que não é exatamente o melhor programa do mundo, né? Sei lá, Super Pop, esse tipo de coisa, né? Que era sempre o Padre Quevedo, o Henrique Cristo e o Bolsonaro. Uhum. Os três disputando a audiência da TV aberta. De uma dessas pessoas, uma virou presidente. Então tu vê como é que tá aí, pra onde a gente tá se encaminhando. O Brasil vai virar um grande Super Pop. E aí, gente, como é que foi essa relação de vocês com o Padre Quevedo? Da primeira vez que vocês viram, que vocês se lembram? Eu devo dizer que eu fui, inclusive, companheira de biblioteca de Padre Quevedo. Olha aí! Olha só! Olha lá, porque Padre Quevedo, eu não sei até hoje, na realidade, devia ter perguntado pra ele, mas ele frequentava a biblioteca da Fefeleste, na USP, e eu frequentei a biblioteca muitas vezes com ele lá, inclusive peguei ônibus com o Padre Quevedo também. Olha aí, rapaz. Ó. Muito bem, ela era quase meu amigo. Que conexões, hein? Pois é, menina, você acha? Com o Padre Quevedo, ainda bem que ele não sabia dos meus rolês, né? Mas você nunca foi falar com ele? Você não... Nada? Na realidade, o nosso primeiro entrevero falar foi muito engraçado, porque eu já tinha visto uma pessoa na biblioteca mais velha e tal. E sabe quando você olha pra pessoa e fala, nossa, coisa de algum lugar, né? Mas enfim, era muito lerda. Aí, uma vez eu estava no ponto de ônibus, esperando o ônibus que ia pra Avenida Paulista, ali na frente da universidade. E daí, ele tava no ponto de ônibus, aí eu olhei. Sabe quando cai a ficha? E eu devo ter feito uma cara, tipo... Sabe aquela cara, tipo... Eu imagino, completamente. Aí ele olhou para mim, eu devia estar fazendo uma cara muito de what the fuck. Aí ele deu um sorrisinho e disse assim, sou eu. Aí você chegou e gritou, quebra meu dedo, se tu és o... Quebra meu dedo. Exatamente. E aí a gente, porque na época, ele morou, eu não sei se até o final da vida, tá? Mas ele morou por muito tempo no Colégio São Luís, aqui em São Paulo, que é um colégio que tem ali perto da Avenida Paulista, na Doc Lobo. E que é um colégio super grande, e obviamente São Luís, né? Religioso. Então a gente tava indo mais ou menos pro mesmo lugar. E aí a gente foi conversando. Pergunte se eu me lembro, nós estamos conversando de amenidades, mas ele retirava muitos livros, isso eu lembro mesmo, que ele ia, estudava lá e retirava livros e voltava sempre com sacolinha de livros. E virou tipo um habitué, assim, todo mundo sabia que ele ia, e ele sempre sentava, tipo, mais ou menos, quando tava livre, na mesma mesinha, era muito bonitinho. Olha aí. Então tá aí, ó, a gente chegou muito perto de uma entrevista com o Padre Quevedo. A gente o podcast nasceu na época errada, em que ele já tava... E agora acho que não dá mais, né? Depende, hein? Vamos fazer uma mesa branca aqui agora, quem sabe rolar uma entrevista. Se conseguir, vai ser legal. Olha aí. Entrevista póstuma. Mas daí depende, vocês acreditam que é possível? Não sei. Será que ele acreditaria? Eu acho que não daria certo, porque ele não acreditaria que estaria sendo chamado porque ele não acredita nesses fenômenos. Então não faria sentido. Ele é quem principalmente teria que acreditar, né? Então... Exatamente. E bem, a gente vai falar bastante sobre o Padre Quevedo, vida e obra, né? E se algum ouvinte reclamar, galera, a gente já fez episódio do Chupacu. A gente pode gravar sobre qualquer coisa que a gente quiser a partir de agora. Então, você não vem encher meu saco. Então é isso. Logo depois dos recadinhos, a gente já volta para falar sobre esse mistério que é a vida desse homem maravilhoso. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você
para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui no momento da área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial, finalmente acabando essa urucubaca que a gente tava de início do ano, que a gente ficou sem muitos aparelhos tecnológicos. Esse episódio tá saindo atrasadinho na madrugada, quinta para sexta, mas fiquem tranquilos que já está tudo se encaminhando, tudo resolvido. E eu tenho aqui alguns recadinhos rápidos para dar para você. Primeiramente, agradecer muitíssimo essa imensa generosidade de nos ajudar financeiramente a você que está aí no apoia.se ou no PicPay. Vocês são ouvintes de ouro e a gente só consegue publicar esse podcast hoje graças a vocês. A gente teve esse problemaço, felizmente a gente conseguiu contornar graças a todo esse apoio de vocês, então muito obrigado. Se você quiser se tornar também um apoiador junto com tantos outros e participar, receber podcast exclusivo, ver gravação ao vivo, ver pauta antes de todo mundo, ter várias discussões legais, vai lá no apoia.se ou entra no site mundofreak.com.br. No post desse episódio e de todos os outros você tem ali os banners para você poder entrar nessas plataformas e escolher o valor de apoio com o mínimo de R$5 é o que a gente recomenda. Muito obrigado para você. E vamos começar com uma boa notícia, gente. A seleção de pauteiros, a Olimpíada dos Pauteiros do Mundo Freak Confidencial, que é tradicionalíssima a todo início de ano. Você quer se tornar um pauteiro do Mundo Freak? O que é um pauteiro do Mundo Freak? É a cara que ele vai e investiga o mundo oculto, vai até onde nenhum freak jamais esteve e traz pra gente uma pauta que vai ajudar na elaboração do episódio. É uma função colaborativa que a gente agradece muito de coração a todos vocês que estão. E caso você queira participar, a gente só pede algumas coisinhas. A primeira é, para participar da seleção, você vai enviar uma pauta pra gente. Sim, isso mesmo. E pode ser uma pauta do coração de vocês. Não se preocupa necessariamente com o formato, só que esteja inteligível, né? Tenha uma linearidade, né? Tem um começo, um meio e um fim. E tenha uma média de 3 páginas. Se for 2,5, tá bom. Se for 4, a gente tá aceitando. Se for um pouquinho mais, tudo bem. Não precisa vir com 15 pra mostrar serviço, não. 3, sendo muito bem coesa e com um assunto interessante, fique à vontade. A Pris pediu pra avisar pra vocês que, pra padronização, mandem PDF lá no contato@mundofreak.com.br. Nunca escolha um tema bafomé, mas de resto, vocês podem escolher qualquer tema que for do interesse de vocês. Lembrando, galera, a gente precisa de pessoas com tempo livre e que comprometimento, né? Afinal de contas, isso faz parte do fluxo das grandes engrenagens aí desse podcast maravilhoso que não pode falhar toda semana. E se é toda semana, então a pauta toda semana. Então, a gente espera aí que você tenha esse tempinho livre e esse interesse de colaborar com a gente. Então é isso, contato@mundofreak.com.br. Vamos dar aí de 3 semanas a 1 mês para vocês prepararem. Então, fiquem espertos e estamos esperando a sua pautinha. Editorial aí pra vocês, galera, lá do nosso vizinho de porta, o Magicando, que você já sabe, tem muita gente que escuta lá, não entende nada e adora, ou tem gente que não entende nada e odeia. Galera, vocês querem algo pra começar do zero, do beabá? Fiquem de olho que toda quinzena tá saindo, além do Magicando, tá saindo os piruletas, pequenas pílulas semanais que vão te ensinar aí algum conceito do esoterismo, que às vezes a gente fala no afobamento da discussão e acaba passando desapercebida por você que não entende muito do que a gente tá falando. Então, a gente já tem 3 episódios lançados, a gente já falou sobre o que é egrégora, sobre o paradigma do mago, a gente falou sobre o iniciozinho, mitologia nórdica, e pra você que gosta de runas e mitologia nórdica, fique esperto, porque além desse piruletinha que saiu essa semana, na data de publicação desse episódio do Mundo Freak, vai sair amanhã, mas já estamos sexta-feira, né? Essa sexta-feira, no dia da publicação desse episódio, lá no feed, do ladinho ali do Magicando, vai sair o primeiro curso totalmente gratuito do Magicando. Isso mesmo. O que é isso, gente? No formato podcast, o Bifrost. O que é o Bifrost? É um mini curso, né? Algo bem lightzinho, versão light, do que é a introdução às runas. Isso mesmo. A esse oracular, da onde que vem as runas, a mitologia envolvida. Cada semana vai ter umas semaninhas de introdução, mas depois cada semana vai falar de uma runa diferente. Então, se você gosta, quer saber mais, quer descobrir mais sobre esse mundo novo e acha que o Magicando em si ele é muito difícil pra quem tá
querendo começar, tenta o Piruletas, tenta o Bifrost, que, ó, quinzenalmente aí na semana de vocês. E fica esperto, hein? Quem é do Magicando, já é apoiador, já tá sabendo de algumas coisas interessantes. Fiquem espertos, assinem lá o feed, vocês vão saber de notícias iradas aí pra vocês, quanto a cursos e workshops. E para finalizar, temos aqui a Campus Party. Isso aí. Galera, Campus Party. Eu vou ser bem sincero com você, ouvinte. E é verdade. Cara, a primeira Campus Party que eu fui foi em 2012 e eu me amarrei. Tenho amigos que eu conheci lá que até hoje mantenho super amizade. O Léo Mitografia, que hoje não gosto de ser chamado de mitocôndria, eu conheci ele pessoalmente. Eu já acompanhava o trabalho do Mitografia, já tinha alguns anos, mas foi lá que eu conheci ele pessoalmente, por exemplo. E aí a gente teve uma parceria de unir o Mitografia e o Mundo Freak lá no iniciozinho. Cara, foi super show de bola e é muito legal estar voltando novamente ao evento, que é o seguinte, gente. O Mundo Freak estará na Campus Party desse ano de 2019, que acontece agora no dia 12 ao dia 17 de fevereiro. O evento de tecnologia do mundo, o maior deles. E estaremos lá não apenas para ver vocês, como também para palestrar. Então, atenção para você que estará na Campus Party. Quarta-feira e quinta-feira estaremos na Arena Podcast, espaço da ABPod, em atividades sobre podcast. E na sexta-feira, em palco. Então, quarta, quinta e sexta estaremos lá. Recebemos esse convite da ABPod, que é a Associação Brasileira de Podcast. Olha que importância. E a gente vai estar dando lá um conteúdo maravilhoso. Semana que vem a gente vai falar que conteúdo é esse, mas ó, pra você que quer começar o seu podcast, fica de olho que vai ter material muito bacana da Campus Party, viu? Dá um toque na gente, vamos nos encontrar lá, que tal? E pra finalizar, e rapidinho, esse anúncio é um mini anúnciozinho, que na verdade é um pedido, que é o seguinte, gente. Estamos procurando locais para eventos do Mundo Freak. E os freakouts. Os freakouts gente, não tá mais comportando ir pra bar, não tá dando. A gente tem que fazer aviso relâmpago no mesmo dia, porque senão, se a gente avisa com antecedência, a gente fecha o bar e não dá pra organizar tudo, dá problema, às vezes o bar não tem comanda, fica aquela confusão. Então a gente tá procurando lugares, podem ser pagos, podem ser gratuitos. Se você conhece um espaço legal que vocês acham que, pô, isso aqui combina com o Mundo Freak, chega aí nos comentários, ou chega no e-mail no contato@mundofreak.com.br, ou então vai lá na minha DM, da DM da Ira, na DM do Mundo Freak, e fala, galera, conheci um espaço maravilhoso. A gente tá dando prioridade por enquanto a São Paulo, mas em breve também a gente vai querer alguns espaços bacanas fora aqui desse eixo Rio e São Paulo. Então, se você conhece lugares legais, indiquem a gente. É isso, bora lá aprender mais sobre o caso, o padre, a figura, a lenda. Existe ou não existe? O Padre Quevedo. Você descobrirá agora nesse episódio que ficou maravilhoso. De onde tu veio? Eu vim da mais profundeza do inferno, de onde tu nunca imagina que eu tenha vindo. Eu sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer, filho do Beelzebu. Eu sou das mais profundezas dos pior criatura do universo. Tá bom, tudo bem. O que tu vieste fazer aqui na Terra? Eu vim trazer desgraça, vim trazer os mal, trazer as coisas ruins, trazer problema pros outros. É problema. Tá bom, eu vim botar os filhos dos outros na maconha, espalha maconha. Ah, então tu és traficante, né? Eu não sou traficante, não. Põe os filhos dos outros na maconha, cheirar maconha, fumar cocaína, essas coisas, caótica. Mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma. Ah, eu quero espalhar maldade. Eu sou os encostos, espalhar os encostos. Olha, meu filho, você já está me deixando nervoso. Me dê uma prova logo que tu és o filho do capeta. Aqui está meu dedo. Quebre meu dedo com a força da tua mente. Quebre meu dedo. Não vou quebrar. Oh, não vou quebrar. Não vou quebrar porque não és o filho do capeta. Não vou quebrar. Se fosse o filho do capeta, ia quebrar meu dedo. Quebre meu dedo. Não vou quebrar teu dedo. Quebra o meu dedo logo. Eu não vou quebrar. Não, quebra agora meu dedo. Quebra. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei Fernandes e hoje a gente vai falar sobre a biografia do homem, daquele que desafiou Satanás e saiu vivo para contar a história. Ou, não sei, né? Pode estar no inferno agora, sofrendo tudo que ele, enfim, desafiou, mas a gente não tem como comprovar, não é mesmo? Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo cético de plantão, Léo. Opa, e hoje esse é um episódio para quebrar dedos.
Oh, rapaz, não é pra quebrar, não é pra quebrar a gelo. referência, hein? Temos aqui ela também, nossa bruxona Juliana Puslacqua. Pois é, eu acho que o Padre Quevedo só conversou comigo porque ele não sabia. Eu era apenas Você uma acha aluna que ele normal. não sabia? Ele já percebia ali tudo. Ele tava tentando te salvar ali. Ele tava, na verdade, te estudando. Você é que não sabe. Olha lá, olha lá. E temos aqui ela também, a colega de curso do Padre Quevedo, Tupá, e obviamente não da mesma turma e do mesmo ano, porque senão seria muito bizarro. É pacto que chama, né? É pacto que faz a gente ficar com essa aparência jovem. Exato. Isso aí. Mas, pois é, não exatamente da mesma turma. Eu não sei, eu não diria que eu sou um estudante de parapsicologia. Eu sou mais uma estudante acadêmica do mundo oculto e do demônio. Mas, de qualquer forma, tô ali pertinho com o senhor Quevedo. Olha aí. Você dorme do lado do caixão dele, não sei. Como é que você tá pertinho dele? Ó, piada mórbida. Vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre a história dele, porque assim, pouca gente sabe de onde esse cara sequer veio, né? E antes de qualquer coisa, eu acho que os ouvintes vão se surpreender, porque você provavelmente, que está escutando agora, tem um pouco desse background dele indo no super pop, ou aqueles programas super sensacionalistas da TV aberta, mas esse cara tem uma história super interessante. E, inclusive, eu acho que ele tem um trabalho sério quanto ao seu estudo de parapsicologia, que é um tema que, infelizmente, a gente acaba não abordando muito, primeiro porque, como esse assunto tá bem baixo, existe muita coisa nova acontecendo, então dá muito só pra gente requentar assuntos antigos, né, poltergeists, né, telecinese, uma coisinha ou outra, mas eu queria muito fazer um episódio só sobre parapsicologia e, inclusive, estou lendo um dos livros do Padre Quevedo sobre o assunto, né, mas antes de qualquer coisa, vamos começar pelo início. Tupá, onde nasce Padre Quevedo? Então, nosso caro Padre Quevedo, ou Oscar González Quevedo Bruzon, nasceu em Madrid em dezembro de 1930, e aí ele acaba se mudando pro Brasil só lá em 60, bem depois, assim, da vida dele, né? E pra quem já pensou, pô, Madrid nos anos 30, treta, né? Pois é, a Guerra Civil Espanhola vem logo ali. Então ele teve uma infância um tanto quanto conturbada. O pai do Padre Quevedo, que era o Manuel González Quevedo e Monfort, todo o meu espanhol péssimo aqui pra vocês. Ele era deputado católico e ligado a movimentos muito tradicionalistas e monarquistas na Espanha. Então ele vai ser muito envolto na própria Guerra Civil Espanhola, que vai ser ali de 36 a 39. Tudo isso vai acabar afetando a vida do Padre Quevedo e vai ser importante para a própria formação dele, porque ele estuda parapsicologia. Sim. Tupá, o que foi mais ou menos essa Guerra Civil? Porque os nossos ouvintes, eles gostam de um contexto histórico. Eles gostam daquele episódio que tem 2 horas de contexto histórico e 5 minutos de a gente falando do tema mesmo. Então, manda bala. Que bom, então, que chamaram a pessoa certa, né? Porque adoro fazer essa parte do contexto histórico. O que aconteceu? A Guerra Civil Espanhola, ela foi um grande conflito, obviamente, uma guerra civil na Espanha. O nome já é meio autoexplicativo, né? E de um lado você tinha, então, 2 grupos, né? De um lado você tem os republicanos, que são leais à Segunda República da Espanha, que era um grupo mais urbano, progressista, e era meio que uma aliança de conveniência entre vários grupos de esquerda e grupos de centro, entre eles anarquistas, comunistas e outros grupos nacionalistas também. E esse grupo estava lutando contra um outro grupo, que era um grupo conservador falangista. Falangista, no caso, é uma denominação fascista, né? Então, as falanges eram grupos de ideologia fascista criado na Espanha. Eles eram carlistas, que significa que eles eram antiliberais, os carlistas eram um movimento antiliberal, antirrevolucionário, antimaçônico, que surgiu nos quartéis no século XIX e apoiava Carlos como rei da Espanha. Católico, e era também um movimento majoritariamente aristocrático, e era liderado pelo general Francisco Franco, e grande spoiler aqui, caso vocês não saibam, o Franco ganha a Guerra Civil Espanhola. Então é justamente o lado conservador, com pitadas fascistas, católicas e, enfim, lideradas pelo Franco, que vai ganhar e vai gerar uma ditadura de 36 anos na Espanha. E vai gerar, inclusive, aquela história lindíssima chamada O Labirinto de Fauno, que também é dessa época. Pelo menos uma coisa bonita, né? Que é a história da garotinha tentando fugir desses terrores, que foi geralmente, que foi exatamente o governo, entre aspas, Franco, né? Que o pai dela era um baita generalzão super importante pro Franco. Sim. E ela foge das dores justamente e conta toda a história do labirinto. Sim, sim. Inclusive, se você pausar o frame do filme em um momento certo, você consegue ver o Padre Quevedo criança no filme. É impressionante. Sério? Era amiguinho dela.
Pois é. Não, e é muito legal não, né? Mas assim, é interessante, curioso, porque o Padre Quevedo acaba tendo um envolvimento muito maior do que eu mesmo imaginava com todo esse começo da Guerra Civil Espanhola. Por quê? O pai dele, como eu falei, ele era um deputado ali desse partido mais conservador, mais da direita, e o conflito meio que começa porque tem um pronunciamento, que é pronunciamento em espanhol é um tipo específico de atitude, de movimento, que é basicamente um golpe militar contra o Estado. Então, quando você é um pronunciamento, é um golpe militar. Então, tem esse golpe militar contra o Estado republicano, que era de uma coligação moderada, encabeçada por um presidente de centro-esquerda, Manuel Azaña. Então, em julho de 36, as forças nacionalistas nacionalistas, no caso, apoiando o Franco e tudo mais, eles tentam dar um golpe de Estado para depor o governo. E embora eles tenham conseguido o controle de muitas cidades, várias outras, como Madrid, Barcelona, Valência, Bilbao, Málaga, ficam leais ao governo. E assim, basicamente, você tem o país dividido em dois e você tem uma guerra muito sangrenta que dura 3 anos. E a Guerra Civil Espanhola, ela, assim, é muito sangue derramado, é muita dor e muita coisa. E você tem, junto com isso, assim, as forças nacionalistas as forças nacionalistas aliadas ao Franco recebiam apoio aéreo da Alemanha nazista e da Itália, que também era fascista. Já as forças republicanas, que eram leais ao governo, eram apoiadas pela União Soviética e pelo governo populista do México. Como eu disse, elas eram meio que uma grande união de esquerda, as forças que iam contra, né, que tentavam manter a república. Alguns outros países falavam que reconheciam a autoridade do governo republicano, mas embora o conflito estivesse comendo solto, ninguém fazia nada, ninguém se envolvia. E em fevereiro de 39, quando que o governo a guerra já está praticamente ganha pelos franquistas, aí a França e o Reino Unido, que a princípio não reconheciam o Franco, reconhecem o Franco, e daí em 1º de abril de 39 a guerra acaba oficialmente, e daí você tem, é claro, massacres promovidos por ambos os lados, especialmente depois, quando a guerra efetivamente acaba, o governo Franco vai perseguir muita gente, matar muita gente, enfim, tem toda uma loucura. É muito curioso e fascinante o conflito da Guerra Civil Espanhola, até porque você tem brigadas anarquistas que vão lutar, você tem muitos voluntários do mundo todo que vão pra Espanha só pra lutar pela democracia, pela liberdade, contra um governo que é nacionalista, contra um governo que tá tentando reimplementar uma religião católica mais pesada na Espanha, enfim. E onde é que fica o Padre Quevedo nessa história? Então, o Padre Quevedo, que era uma criança, né, ele nasceu em 30, então em 36 ele tinha só 6 anos, só que o pai dele foi um dos articuladores do golpe de 36. E como o golpe inicial fracassa, e ainda assim foi estopim da guerra, mas o golpe inicial fracassa, o pai do Quevedo, ele tem que se esconder. E ele passa a morar numa casa, ele era bem rico e tal, mas ele passa a morar numa casa com nome falso, e ali ele abriga também nessa casa vários opositores ao governo. Dentre eles, um cara chamado Rafael Sánchez Massas, que era um dos principais ideologistas dos grupos fascistas e fundador do partido Falange na Espanha, a Falange Espanhola, que é fascista, né? Então, foi justamente por abrigar esse cara que ele acaba sendo denunciado e vai preso. Então, o Padre Quevedo sempre fala como tem essa memória do pai preso, né? Só que ainda nesse ano, ele acaba sendo libertado, a própria embaixada francesa oferece refúgio pro pai dele. O pai dele abre mão no exílio em nome de um amigo dele, que esse amigo já tinha perdido outros 2 irmãos na guerra, ele deixou o amigo dele ir. Ele continua vivendo em Madrid, só que isso a gente já tá tendo uma guerra civil e a situação dele vai ficando cada vez mais complicada. No outono de 37, o pai do Quevedo tenta fugir do país, mas ele é emboscado por uma milícia do outro lado, uma milícia do outra parte da guerra, e é assassinado nessa emboscada. A mãe do Quevedo e o Quevedo conseguem fugir e vão morar em Gibraltar, se escondendo da perseguição política e fugindo da guerra, né? E é em Gibraltar que você tem a parte importante, interessante sobre a história do Quevedo. Porque em Gibraltar ele passa a conviver com um tio que acreditava em espiritismo e falava muito de espiritismo pra ele. Então lembra que ele tem uma criação católica e aqui ele vai começar a ter mais contato com o espiritismo. E é dessa convivência com esse irmão da mãe dele que ele começa a ler mais livros sobre o tema e tal.
E de acordo com o próprio Quevedo, ele fala que ele era católico, mas era muito supersticioso nessa época. E daí, continuando, o padre Quevedo, eles acabam podendo voltar, né? Porque como eles eram apoiadores, a família dele, não ele necessariamente, não tô falando que o Quevedo era fascista nem nada disso. Mas como o pai dele tinha sido apoiador desse governo Franco e tal, ele acaba podendo voltar pra Espanha sem problemas, porque o Franco e o lado do pai dele ganharam a guerra. E ele volta pra Espanha, vai fazer faculdade, e ele tava estudando faculdade, é ótimo, né? Ele tava estudando humanidades na Universidade de Salamanca, que fica no norte da Espanha, e acabou percebendo que ele tinha essa vocação para ser padre, uma vocação religiosa. Ele se formou, então, primeiro em psicologia e filosofia, em Santander, que por sinal é o nome de uma cidade. Eu fiquei chocadíssima a primeira vez que eu descobri isso, que pra mim era o nome de um banco. E daí ele entra no seminário jesuíta. Ele era poliglota, então ele falava português, espanhol, hebraico, latim e grego, o que faz muito sentido é muito impressionante, mas é meio que o mínimo para um padre, viu, gente? Então, assim, não necessariamente o espanhol, mas você entender hebraico, latim e grego, pra padre é bem básico. Ah, quando você corta a punheta, bicho, o cara, né? Tem tempo pra fazer um monte de coisa, cara. Meu Deus do céu, bicho. Olha o comentário, meu Deus. Excomungado. Foi excomungado. Falar quem disse que corta, né? Só melhora, só melhora. Desculpa, padre Wagner. Saudade. Bom, mas enfim, né? Teoricamente não pode. Bom, de qualquer forma, o padre Quevedo, enquanto ele estava na faculdade, ele estudava mágica e ilusionismo. Então ele já vem com toda essa parte que ele se interessava por espiritismo, ainda era bem supersticioso, e estudava mágica e ilusionismo, e era super conhecido no campus da faculdade como o cara que sabia fazer altos truques, mexer as cartinhas e tal. E daí ele conhece o próprio reitor da faculdade, que era da faculdade de filosofia, que era um padre, recomenda que ele viesse pro Brasil, porque ele falou, no Brasil você vai ter um bom lugar para pesquisar temas sobrenaturais. É o melhor lugar, terreno fértil para você pesquisar temas sobrenaturais. E daí ele vem, desembarca primeiro no Rio de Janeiro, e depois ele vai para São Leopoldo, que fica no Rio Grande do Sul, vai pro seminário para estudar para ser padre mesmo, e termina o seminário em 1961. E é também mais ou menos na década de 60 que ele vai se naturalizar brasileiro mesmo. Então, ele não era só... ele tinha, né, naturalizado brasileiro, não era só cidadão brasileiro. Bom, o padre Quevedo acaba vindo morar em São Paulo, por causa da faculdade Anchieta, que é uma faculdade relacionada à comunidade jesuíta, né, uma faculdade jesuíta, e funda em 1970 o CLAP, que eu acho o nome genial, que é o Centro Latino-Americano de Parapsicologia, dedicado ao estudo, pesquisa e propagação de conhecimentos de parapsicologia no país. Muito bom, muito bom. E é interessante porque quando a gente vai falar um pouquinho sobre essa época, a parapsicologia ela tava bem forte, né? Você tem aí estudos... assim, é que hoje a gente entende muito como piada, principalmente quando a gente vai enxergar o trabalho do Quevedo pela essa ótica do que aconteceu alguns anos atrás e tal, dele desbancando muito desses charlatões que iam nos programas dominicais, coisas nesse sentido, o Homem do Rá, outro cara que entortava a colher e tal. A gente entende muito a parapsicologia como sendo uma farsa, né? Como sendo... Porque nunca foi se provado nada efetivamente. Algo que a ciência consiga falar, não, isso aqui realmente a gente não consegue explicar e essa pessoa tem esse poder. O padre Quevedo, ele acabou se tornando especialista nisso, mas é interessante porque antes disso, décadas atrás, a parapsicologia, muita gente levava a sério, né? Tentava provar e aos poucos, né, as décadas foram passando, nada começou a ser palpável, né? A ser algo materializável, e isso foi sendo deixado de lado, né? Mas eu não duvido que dentro da ciência teriam, inclusive, estudos sérios relacionados a isso nessa época. A questão do padre Quevedo, esse negócio dos charlatões, assim, dele tá desbancando, que é legal, né, deixar isso claro, assim, que ele era a questão da parapsicologia, então, assim, os fenômenos ocorrem. O que ele era muito batia de frente com o pessoal é quando a pessoa vinha falar que tinha o poder, né? Eu posso fazer isso. Porque pra ele, isso não tinha como, né? É algo que ocorre da mente humana ali tudo, mas sem o controle em si. Não é a pessoa que de fato tem um poder, né? Sim, a gente vai falar disso até porque ele não era cético com tudo, né? Ele tinha a sua crença pessoal em várias coisas e a gente vai falar sobre isso um pouquinho
pouquinho mais pra frente. Mas esse trabalho da Clapp, ele é super interessante, né, Tupá? Pois é, e é muito legal que a ideia toda da parapsicologia não é nem necessariamente, eu acredito nisso, não. A ideia é você estudar o fenômeno. É tipo, existe esse fenômeno, vamos estudar. O que dentro dele é uma questão mais psicológica? O que dentro dele é uma questão mais que a pessoa, não sei, tá sendo levada a acreditar que aquilo é real naquele momento por causa do contexto, por causa da música, por causa, enfim. Então, a ideia da parapsicologia é justamente estudar os fenômenos. Só que ela é considerada uma pseudociência, né? Na verdade, é super polêmico isso, assim, porque a própria psicologia, porque ela acaba ficando no meio do caminho, assim, às vezes ela acaba ficando crente demais, e daí o pessoal cético fala, não tá, né, não tá seguindo o método científico o suficiente, mas ao mesmo tempo é uma coisa válida você estudar fenômenos religiosos e esse tipo de fenômeno, né? É por isso que eu acho que existe aí uma questão temporal, um contexto temporal quando a gente vai falar sobre esses assuntos, porque do jeito que a gente tá falando aqui, eu acho que o ouvinte dá pra perceber, né? Era muito utilizado um método científico pra fazer comprovação desses fenômenos. Beleza, vamos encarar que isso aqui realmente possa ser verdade. Vamos então nos debruçar sobre isso, tentar criar repetições e ver se a gente consegue reproduzir isso dentro de um laboratório pra ver se isso é real, né? E aos poucos, conforme isso foi se provando cada vez menos real, a ciência foi acabando deixando de lado. Por isso que, assim, eu concordo que é polêmico pra algumas pessoas, mas eu não acho polêmico. Porque, beleza, a ciência testou o máximo que deu usando o seu método. Não achou nada. Beleza, parte pra outra. Vamos nos preocupar com outra coisa. Então isso aqui... É claro que muitas vezes isso gera também um certo atrito relacionado a... Muitas vezes hoje você encarando a ciência, às vezes uns believers, eles falham um pouco nisso e entender um pouco desse aspecto. Mas a ciência já tá só descrendo e não testou nada, não testou ainda. Não, foi testado diversas vezes. Só que a chance de alguém realmente mover um objeto através da mente nunca foi comprovada até então. E você tem diversos experimentos sobre esse tipo de coisa, por exemplo, né? Então, o fato dela ter deixado isso de lado e passado a estudar as outras coisas, não quer dizer que, porque ela só não quer acreditar. Não, existem os testes, existem as pesquisas. E aí é onde que a pseudociência, como ela se coloca, né? Que você vai se transvestir de ciência, né? Você vai passar aquele verniz científico em volta, mas você não tem método. São pessoas, hoje em dia pelo menos, né? São pessoas muitas vezes que querem acreditar no fenômeno, muitas vezes religiosas ou crentes quanto àquele fenômeno, que quer porque quer provar que aquilo é verdade através dessa ótica que aquilo existe. Quando que, na verdade, o método tem que negar pra você ver se aquilo sobrevive. E sobrevive se aquilo for realmente real. E quando não é real, não sobrevive. E é isso, né? E depois dessa eu saio do episódio porque eu não faço mais utilidade aqui. O Andrei roubou meu local de fala, né? Esse é o meu local de fala. Não, mas deixa eu mesmo perguntar. Ju, você parece uma pessoa que gosta muito de parapsicologia, porque você mexe com as machias. Eu não sei se tem alguma relação, mas a Ju já tá rindo da minha correlação maluca, né? Mas o que você acha, assim? Que você chegou a se interessar por isso em algum momento? Então, como eu já disse algumas vezes nos podcasts que eu participei, eu sou filha de pai e mãe espírita kardecista. E eu me lembro, deu muito pequena, principalmente o meu pai contando que ele estava fazendo um curso de parapsicologia dentro do centro que ele frequentava. Então, era uma coisa que pra mim, assim, não era super esquisita desde pequena. Então, eu me lembro de eu perguntar pra ele, mas como é que vocês estudam isso? Nós fazemos alguns exercícios. E aí, dele me contar, e aí depois eu vi, né, depois de adulta, alguns vídeos, né, daqueles exercícios que você coloca duas pessoas e você coloca elas separadas por um pequeno biombinho, assim, e aí essas pessoas vão tocando ou olhando formas geométricas e a que tá do outro lado vai desenhando ou vai falando o que essa outra está vendo ou tocando. E aí, isso também seria uma espécie de vamos tentar colocar isso como uma ciência, ver até onde isso vai, até que ponto a gente pode medir se isso dá certo, entre outras coisas. Obviamente que o curso não era só disso, mas eu me lembro como criança, porque eu ficava assim, embasbacada, eu falava, mas pai, como é que faz? Como é que isso acontece? Como é que você passa essa mensagem pra outra pessoa? Então assim, eu já ficava, né, lá nos meus 10, 11 anos, querendo saber qual é que era o rolê. Mas, então, infelizmente não é uma coisa que eu estudei muito a fundo, não. Mas não me é uma coisa esquisita. Eu ouvi falar disso e ouvi muitas palestras, enfim, como meu pai e minha mãe trabalhavam lá e às vezes eu ia de mala, né, não tinha onde deixar a criança, né, leva a mala junto. E aí eu ouvi algumas palestras, achei bem legal as informações
informações que chegaram até a mim, mas eu nunca fui atrás de estudar como o meu pai, por exemplo, que fez os 500 mil cursos lá que tinha sobre isso. Mas achava interessante, acho bem legal, assim. Esse lance da pseudociência é complicado por várias frentes, principalmente porque eu já ouvi gente dizendo que psicologia é pseudociência. Então, assim, é um pouco complicado, acho que a gente vai entrar no outro escopo, numa outra discussão. Mas eu acharia ótimo que as pessoas vissem isso como ciência mesmo e tivessem muitos trabalhos empíricos e tipo, olha, tem isso, a gente analisou isso, porque seria fascinante. Mas eu acredito também que uma pessoa apresentar um trabalho e dizer que, olha, eu quero estudar isso, ela é descreditada na academia, né? Então como é que essa pessoa leva? É uma bola de neve, mas é uma bola de neve que nunca acontece, né? Porque ela nunca consegue emplacar, eu acho. E se ela consegue emplacar esse estudo, né, encontrar um orientador que tope e tudo mais, ela vai ser super descreditada dentro da academia. Então é assim, complicado, né? Sim, sim. Em parte eu concordo, porque realmente muitos estudos ainda são descreditados dentro da academia, mas por outro lado, muitos estudos foram feitos. Então, tipo, vários estudos, a parapsicologia que envolve, eu acho genial a lista de coisas que a parapsicologia em geral estuda, tipo, telepatia, pré-cognição, retrocognição, clarividência, telecinesia, projeção de consciência, experiência de quase-morte, reencarnação, mediunidade, enfim, várias outras coisas. Muito disso foi profundamente estudado, particularmente no final do século XIX ali e tal, e não se encontrou evidências, assim, e daí acaba que por isso que deixou de ser estudado. Isso não quer dizer que eu não acho que ainda tem campo e que eu acho errado que a forma como, em geral, esse tipo de assunto é tratado na academia. Acho que hoje a gente tem uma visão muito diferente de vários dos fenômenos e que poderia se reestudar algumas coisas, mas por outro lado, parte fundamental da ciência se dedicou a estudar esses fenômenos por muito tempo e não conseguiu muita coisa, né? Tipo, tanto é que o cara que propôs até o termo ectoplasma, que se acreditava que era uma parada e tal, ele ganhou o Nobel, né? Sim, de física, se eu não me engano. Então, era muito ligado, né? E eu acho que esse é o ponto, porque muitas vezes quando... E isso é bom até a gente ter um podcast só porque a gente precisa realmente levantar depois um episódio só sobre parapsicologia, já é o tipo de coisa que eu já tô querendo já há bastante tempo, como eu falei. Porque assim, quando a gente enxerga, a gente tá enxergando hoje, é uma briga de hoje. Que é aquele cara que, por exemplo, tá num terreiro de Umbanda, ou tá, sei lá, dentro de uma religião e sabe que aquilo é verdade porque tem uma vivência, tem aquela experiência religiosa, contra uma pessoa que é extremamente cética que fala, cara, isso não existe, isso pode ser explicado. Agora, eu acho que é uma problemática no sentido que é o seguinte, se a gente for pular pro século XIX, lá atrás, cara, você tem diversos fenômenos sendo estudados, realmente muita gente acreditando, mas você vê que tem aqueles caras de mesa girante, que aí... Sim, era mega pop. Eu acho que a ridicularização havia, mas era bem menor. Eu acho que hoje a lógica seria, olha, temos novas ferramentas de medições, olha que bacana, podemos estudar isso de novo e ver mesmo se dá mesmo ou não dá mesmo. Poxa, hoje você tinha que provar o negócio mesmo. Nós estamos com a tecnologia muito avançada com relação a esse tempo que foi começado a estudar. Por isso que eu acho muita babaquice a pessoa chegar e falar assim, não, isso é uma pseudociência, não vou te acreditar, ou dar risada na cara da pessoa que quer estudar isso. Ué, se ela quer estudar, ela não tá querendo provar que sim. Um cientista sério, ele quer testar, ele precisa ter uma coleta de dados, mas ele, poxa vida, não é porque ele quer, né? Então, por isso que eu acho meio babaca hoje ser muito mais ridicularizado. Tudo bem, a gente estava inserido nessa época, onde mesa girante era tipo a balada da sexta-feira, a galera ia. Porque a galera ia porque a galera queria ver. E tinha muita gente que participava disso. Sim. Era assim, a balada da época. E eu concordo muito com a Ju, mas ao mesmo tempo eu não discordo muito da academia, porque você vai ver, por exemplo, eu sei as mesas girantes, mas eu também ia citar, por exemplo, a questão daquelas fotos do ectoplasma, né? Que claramente são forçação de barra. Tem até umas fotos famosas aí do Chico Xavier, que são bem esquisitas. Bem esquisitas não, tipo, claramente tem uma mulher com um pano na boca, tipo sequestro, relâmpago, tá uma pessoa com um pano na boca, tá tipo, nossa, foto da manifestação de ectoplasma. Eu acho que a academia também foi meio que uma questão de anticorpo, de se proteger de certas questões do charlatanismo, porque bem ou mal, a pseudociência charlatã, tô falando da versão charlatã e não do que talvez possa existir alguma coisa, ela é sempre muito boa em se adequar ao que a ciência tá falando no momento. E isso que é o interessante. Hoje, antes, a gente tava falando sobre passe magnético, porque o magnetismo tava na moda, então beleza. A gente ia falar sobre éter, porque o éter tava na moda, porque era a forma como que existia entre os planetas, no espaço sideral, esse tipo de coisa. Hoje a gente sabe que não tem éter, né? Aí hoje a gente tem o quê? A física quântica, né? Você tem aquela... É como se transveste isso. E, sinceramente, eu não acho que a academia é de todo mal,
mal você evitar alguém que, vendo um curso, e você sabe também, Ju, que a gente fica tirando sarro lá do grupo da diretoria do Magicando, aqueles cursos lá de tetra healing, né, cura quântica, esse tipo de coisa, que assim... Cura quântica de DNA. A cura quântica de alteração de DNA. Essa é muito boa, gente. Sim, que assim... Mude seu olhinho. Nossa, cara, o grupo de magia do caos, eu vi uma discussão que ela é maravilhosa sobre o pessoal que tava realmente acreditando que dava pra mudar a cor do olho com a força do pensamento. Cara, sério. É muito, cara, isso é muito genial. Eu tenho sentimentos muito fortes quanto a essa coisa de quântica, ainda mais que esses dias eu recebi uma oração quântica dos essênios, que aparentemente estava gravada nos manuscritos do Mar Morto. Todo mundo sabe que os manuscritos do Mar Morto só dá pra fazer robô gigante japonês. Todo mundo sabe. Nossa, eu tenho vontade de, sei lá, destruir o mundo quando eu leio essas coisas. Gente, Tupá, das orações. Nossa, eu tô... Pois é, porque aparentemente os essênios, que a gente provavelmente nem escreveram os manuscritos do Mar Morto, escreveram uma oração quântica, porque eles já sabiam que era uma oração. Mas peraí, o que é uma oração quântica? É a oração que, por exemplo, o Eric fazia antes de fazer a prova na faculdade, que ele cursou física. É a oração que você reza pra, tipo, preciso tirar 3 pontos nessa prova. O que é uma oração? Eu vou explicar. É de 2 coisas ao mesmo tempo, sei lá. Você isso que eu ia falar. É isso ou aquilo, né? Não. Eu acho que ela é uma oração que funciona e não funciona ao mesmo tempo. Não, vocês estão muito ousados aí, vocês estão muito ingênuos com relação a isso. Na verdade é o seguinte, você pega a hora da missa, você tranca a igreja, joga um produto radioativo lá dentro. E aí você espera a missa acabar. E aí a missa tá acontecendo ou não tá acontecendo ao mesmo tempo. E aí você só descobre quando você abrir a porta da igreja. É mais ou menos isso. Entendi. Esses dias eu vi, né? Era uma dieta, cara, como uma dieta quântica. Tipo, você tá de dieta e não tá de dieta ao mesmo tempo. Sou eu, né? Eu faço, sou mestre nessa. Gordo tá magro ao mesmo tempo. Olha só. Tá vendo? Só quando alguém te observar que vai conseguir concluir se você tá gordo ou tá magro. Então, mas é justamente isso, sabe? Eu super entendo. E cara, eu tenho absoluta certeza que, às vezes, esse comentário, ele pode até soar ofensivo pra algum ouvinte que vai falar, poxa, Andrei, mas o meu tio faz, o meu pai faz, eu fiz e funcionou comigo. E assim, eu não tiro mérito da coisa funcionar pra pessoa num sentido que, se você for colocar no frigir dos ovos, existe muitos mecanismos dentro da sua mente que vai te curar independente. Poderia ser, você troca a oração quântica pra passe magnético do século XIX, ou, enfim, pro século XV, um padre medievo te dá um exorcismo, qualquer coisa assim, e também funcionar, sabe? Agora, o salto pra isso ser realmente uma coisa angelical, espiritual, o salto é tão maior do que você só responder que é a sua mente, sabe? E por isso que eu entendo a academia muitas vezes torcer o nariz pra esse tipo de coisa. E existe até uma galera que, assim, eu prometo que eu vou parar de falar pra gente voltar aqui pra biografia do Padre Quevedo, que também a gente tá se estendendo demais, mas eu acho que também tem sentido essa discussão. Tem uma galera hoje que tá estudando alguma coisa na academia, só que é bem low profile. Eu vou tentar buscar essa galera pra tentar fazer alguma entrevista, alguma coisinha, e aí a gente pode ver se tem uma coisa séria sobre isso ou não. Vamos fazer aí uma série de episódios só sobre paranormalidade e vamos vendo o que sai disso. Mas vamos voltar aqui pro Padre Quevedo. Posso só fazer um comentário muito rápido? Claro. Eu tava ouvindo um podcast esses dias só sobre... É um podcast em inglês, chama Bone and Sickle. E ele fala sobre, tipo, sobrenatural e ao mesmo tempo coisas de terror e etc. E totalmente copiando o Mundo Freak. Mentira. E eles têm um episódio só sobre esses eventos, esses eventos que tinha no século XIX, que os médiums iam e tinha o ectoplasma e não sei o quê. E daí ele fala muito sobre as coisas que foram comprovadas, que era, tipo, era toalhinha que o pessoal aprendia a engolir e vomitava na hora. E tinha toda uma loucura meio, tipo, daí as mulheres ficavam meio nuas e daí tinha... Cara, é muito louco, assim, é muito interessante de ver. O século XIX foi uma época muito doida. A gente acha que eles eram todos puritanos e certinhos e eles eram muito doidos. Sim, com certeza. Bem, e aí a gente tem o Padre Quevedo na CLAP, né? O que rolou daí, Tupá? Bom, então o Padre Quevedo funda essa CLAP, que é justamente dedicada a estudar os fenômenos paranormais e psíquicos, etc., num viés mais acadêmico. Então, a ideia do Padre Quevedo com a CLAP era justamente uma visão mais academicista. Ele não estava buscando uma visão tão mística, nem nada assim. E é interessante que a CLAP possuía, tipo, a maior
biblioteca de parapsicologia do mundo, tem quase 10 mil livros sobre o assunto, slides, fitas de vídeos, fotos, documento, etc, etc, etc. Só que em 2012, então ele vai trabalhar na CLAP por a vida toda dele, praticamente. Só que em 2012 ele se aposenta e a própria equipe dele funda um outro instituto. Então a CLAP hoje em dia não existe mais, ela foi fechada, que é o Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. Basicamente seguindo os trabalhos que o Quevedo já fazia, mesmas finalidades, objetivos e tal. E lá eles têm um super museu, assim. E de acordo com o próprio site deles, eles estudam e pesquisam fatos incomuns, misteriosos, relacionados ao ser humano, e estabelece a diferença entre fenômenos naturais, extranormais e paranormais, que tem uma diferenciação aí, e aqueles que superam as forças da natureza, supranormais ou milagres. É legal entender que o Padre Quevedo era católico e acreditava sim em milagres, então para ele, parte fundamental da visão de mundo dele, da forma como ele desbanca charlatões também, está muito forte relacionada à ideia de que existe, que a Igreja Católica, que a verdade católica é a verdade, e que só os milagres dos santos podem existir, outras coisas não podem existir. Então ele é cético, e como o Andrei falou, pero não tanto assim, né? Sim, com certeza, né? Porque muita gente, tem essa imagem dele, que ele era super cético e tal, mas galera, ele era padre. Se ele é padre, ele não é cético com tudo, né? É o conveniente, né? Que ele era cético com o dos outros, né? Com o dele, tipo assim, ele acreditava em altos milagres católicos e umas paradas absurdas, assim, que o pessoal falou e eu falei, eita. Que a gente tem essa imagem dele que super sóbrio, né? Super bravo, né? Aquela coisa de... Ele não apenas desconfiava e agia pra desbancar aquilo. Ele era bem incisivo, né? Ele fazia um embate contra o charlatão, né? Isso era algo que fazia, né? A audiência lá pra cima. Porque ele falava na cara. Ele falava, isso aí não existe, isso aí você tá inventando, você fez assim, assim, assim. Isso pra mim sempre foi uma coisa assim que eu conheci ele por esses programas sensacionalistas aí, né? E pra mim sempre foi uma coisa assim paradoxal, porque eu via ele, assim, parapsicologia eu sempre torci o nariz porque meu ceticismo nasceu daí, né? Então sempre fui meio assim, até hoje eu sou, né, tudo, meio assim com parapsicologia em geral. E aí, assim, eu via ele batendo de frente com esse pessoal, falando, não, isso é charlatanismo, não sei o quê, pô, que legal, tudo assim. Aí ele vinha com a parte de parapsicologia, não, pera, calma. E aí eu via, não, mas pera aí, é padre, então, sabe, ficava uma coisa, não vou dizer contraditória, porque tem sua lógica ali no que ele acreditava, mas era uma coisa assim que, sabe, pô, de um lado é legal, do outro lado, não, pera, aí também já não é assim, né? Então, ficava uma coisa complexa ali. Mas eu sempre achei interessante, né? Mas aquele negócio, não ia confiar nem nada, porque era um padre, né? Nessa época já era ateu aí tudo, então, pô, era um padre e era parapsicólogo, né? Então, pô, os fenômenos que ele tá falando também não seria desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, ele ia pra frente do pessoal que era charlatão, né? Pois é, eu acho que outro aspecto que me incomoda um tanto, assim, é que rolava uma certa perseguição aos cultos afro-brasileiros, né? Eles tinham um museu e tal, e de algumas coisas que o padre, que ele foi recolhendo nas ruas e tal, e que ele recolhia, basicamente, sei lá, ele achava um despacho, pegava as coisas que não era dele, né? Dos orixás, e daí levava pra mostrar e provar que aquilo não tinha nenhum poder sobre o homem, mas daí, sei lá, a cruz tinha. Então, assim, né? Eu me incomodo muito com essa parte, assim, mas de qualquer forma, ele tinha essa coisa do embate, mas de novo, esse é um embate de um padre que tem sim a coisa que ele acredita e as coisas que não existem, né? Sim, é engraçado que ele nunca perdeu esse sotaque também, né? Não, nunca. Né? E ele tava aqui há bastante tempo já. E aí, é interessante porque ele começa a ganhar muito dessa popularidade, porque teve uma época que ele foi quase expulso da igreja, né? Então, ele foi quase expulso, não tanto, assim, mas ele começou a estudar, isso ainda lá nos anos, se eu não me engano, nos anos 80, assim. Ele começou a estudar e tal, e ele fez esse livro, um livro dele chama Antes que os Demônios Voltem. E ele era, enfim, tava estudando parapsicologia e tal, e os superiores dele, os jesuítas também, ele era jesuíta, acharam que aquilo era uma parada herética, essa coisa de parapsicologia e tal, herético. Você tá tentando comprovar que fenômenos, né, sobrenaturais não existem, sendo que tem fenômenos sobrenaturais na igreja, enfim. E ele mandou, então, ordenou pra ele
ficar em silêncio, ele teve que fechar a clap por um tempo, tal, ficou quieto. Ele ficou uns 6 anos, né, sem estudar aquilo. Exatamente, como um bom padre, ele ficou quieto e obedeceu, até que em algum momento, pelo que eu consegui apurar, né, o Dom Paulo Evaristo Armes foi pra Roma pra esclarecer o caso e chegou em Roma e descobriu que ninguém tava nem sabendo o que tava rolando, a ordem não partiu de Roma, o pessoal tava lá, tipo, vivendo a vida deles, nem sabiam disso. Eles leram o livro e entenderam que aquilo que era uma pesquisa válida e que ele podia, assim, publicar e que continuasse a pesquisa. Ele saiu do silêncio, a clap foi reaberta, e desde então o Quevedo teve sempre o apoio tanto dos jesuítas quanto de outros bispos, e ele dava um curso de parapsicologia para sacerdotes na própria CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ele fez isso até 2012, quando ele se aposentou. Então, isso é interessante, né? O superior achando o errado, depois você tem o pessoal lendo o mesmo livro dele e falou, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E ele era quase, sei lá, um divulgador científico. O Padre Quevedo, ele tinha essa disposição a falar, por isso que ele acabou participando de muito programa de TV, etc. Ele tinha essa disponibilidade, então quando convidavam ele para falar de fenômenos naturais ou para despancar farsantes, lá tava ele, feliz e contente. Exatamente. Bem, vamos falar então dos casos mais famosos que ele tem, assim, de desbancar. Já na década de 70, a Rede Globo trouxe pro Brasil o tal Uri Geller. Você lembra dele, Ju? Ai, do que entortava garfo. É. E que falava ha. Então, Sei. eu não vivi essa época. Calma aí. Não é esse, não, Léo? Misturou os dois. O Uri Geller é o Thomas Green Morton, que é o homem do rato. É verdade. São dois caras que entortam colheres diferentes. Tá. O Uri Geller, acho que ele era mais um negócio do cheiro. Um entortava, o outro tinha um negócio do cheiro. Da luz, né? Ele só jogava uma luz com a mão, assim. Ele colocava a mão e fazia lá aquele truque lá do Dragon Ball Z que fazia os personagens se cegarem. É impressionante. Eu acho que o próprio perdão, acho que era o Morton que tinha mais essa coisa do raio, daí tinha luz e tal. Que ele era o homem do Ra, né? Que era barato que aí ele entortava e quebrava garfos e colheres, baixando a mão pra debaixo da mesa e voltava com ele entortado. Nossa, que poder dele! Uau! O cara que depende da mesa, é a mesa que entorta pra ele. Isso é mágico, cara. Vai fala aí, Ju, você lembra dele? A mesa mágica, você tá falando mal da mesa mágica. Fala aí, Ju. Então, eu não lembro. O que eu lembro é dos meus pais contarem que isso foi uma super febre. Ele não é da minha época, apesar de eu ser velha, mas foi uma baita febre e que esse cara estava em todos os canais de TV, ele estava em todos os jornais, em todas as revistas, e as pessoas começaram a, não digo levar a sério, mas se interessar por fenômenos justamente por causa desse cara, porque ele se tornou uma estrela, ele se tornou um showman, assim, ele tava em tudo quanto era canto. Então é um nome que até hoje evoca alguma lembrança, mesmo que você não conheça ele, você já ouviu esse nome. Sim, sim. E assim, eu até fui muito indigno com a Ju pra perguntar isso, porque é década de 70, né, Ju? Você é bruxa, mas você não é velha, né? Então, peço desculpa. O pacto até que tá funcionando bem. É nóis. É na década de 80 que o Thomas Green Morton que ele vem, né? Que ele é o cara que ele exalava perfume e fazia aqueles flashes emanando do corpo. Então, eu lembro que ele colocava a mão na testa assim, aí fechava os olhos e gritava, e na câmera, na direção da câmera, tá bem focada nele, aí aparecia um reflexo de reflexo. E, cara, era uma papagaiada, vai tomar banho também, né? Essa galera. E quando eu era pequena, eu me lembro que tinha um brasileiro, eu tô lembrando da fisionomia dele, mas eu não tô lembrando o nome, posso jogar rápido aqui no Google pra ver, que ele fazia esse negócio de entortar garfo, de botar a mão na testa e de adivinhar o que os outros estavam pensando, no programa da Márcia Goldschmidt, cara. Esse cara era programa da tarde na televisão. Peraí que eu vou tentar achar o nome dele, peraí. Só enquanto isso, aqui o Thiago de Lima Castro colocou aqui no chat, né, que o Uri Geller ainda tá vivo, gente, só pra... Sim. Tá achando aqui. Isso, ele tá fazendo coisa ainda aí a ver aí com os poderes. Os poderes de colocar garfos embaixo da mesa. Exato, tirar a moeda de da orelha da criançada, né? Impressionante esses dias, inclusive, eu abri minha gaveta aqui da cozinha e tinha um garfo mega entortado. Não sei como aconteceu. Abri minha gaveta e o garfo tava entortado lá dentro. Aí minha mãe olhou e falou: eita, Uri Geller passou aqui em casa.
E, cara, tem uma história até, inclusive, esse primeiro combate do Uri Geller foi realmente um combate, né? Foi então, dele com o Quevedo, mas vocês lembram? Não, porque eu sou da década de 90, né, Léo? Porra, ninguém lembra. Não, mas eu fico meio assim, se isso daí não é alguma confusão que tem, o pessoal acaba trocando com o Randy, porque eu acho que é boato, essa parte do Quevedo ter falado com o Uri Geller. Eu acho que ele não falou, eu acho que essa parte é boato. Porque o James Randi, que é aquele mágico cético também, que fala que quem conseguir comprovar algo paranormal ele vai dar um dinheiro, tudo, da Fundação Randi, ele enfrentou já os dois. E é tanto que eu conheço bem isso daí por causa da parte de ilusionismo, né? O pessoal que é tudo ilusionista, isso daí é algo marcante na história ali tudo. Sim. E ele bateu de frente com esses dois. E agora, do Padre Quevedo, eu não encontrei também, eu não lembro. Então, existe esse boato, tá? Não tem fonte sobre isso, de que a Rede Globo teria trazido pro Brasil o Uri Geller, que, enfim, que ia ter esses eventos paranormais, e a ideia era colocar esse encontro, né, de várias horas no ar, dele contra o Padre Quevedo, pra ver quem se sobressaia naquele troço lá. Então o Uri Geller usava suas técnicas maiores, né, que tipo, entortar colher, esse tipo de coisa, e assim, o próprio Quevedo, segundo diz o boato, falou que realmente comprovou que aquilo era tudo farsa. O Uri Geller, ele admitiu que era técnica, contudo, para não ter que se retratar em público, o Roberto Marinho e o Adolfo Bloch prometeram ao Padre Quevedo que, em troca de uma retratação por parte do Uri Geller, ele pegaria o primeiro voo e nunca mais se falaria nele. Tanto que a ideia é que essa troca teria sido boa pro Padre Quevedo, que ele ganhou o programa, né? Ele ganhou um certo destaque depois. Seria meio que a ideia dessa questão toda e tal. Mas não tem fonte sobre isso, né? É por isso que eu acho que fica estranho esse boato, porque assim, o programa do Quevedo é bem depois daí. O programa do Quevedo na Globo já é no final da década de 90, né? E, teoricamente, o Uri Geller teria vindo pra cá nos anos 70. E eu acho que nos anos 70 é mais ou menos ali onde ele tá fundando, o Quevedo ainda tá fundando a CLAP, ainda tá naquele rolê que a gente falou de ter que ficar em silêncio uns anos, etc, etc, etc. Então eu não acho que a linha do tempo bate. Sem contar que, tipo, que diabos de coisa é essa, né? De tipo, vai ficar fora do Brasil, nunca mais vai pisar os pés dessa terra. E ele fala, que bom, esse charlatão jamais pisará os pés de volta no Brasil. Então, não sei, não faz sentido pra mim esse acordo deles. Mas o acordo que levou o primeiro brasileiro ao espaço pela troca do ET de Varginha teve uns 20 anos aí também de diferença. Você não tá falando nada, não. Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial. Teve bastante coisa, assim. Acho que não vale a gente citar exatamente tudo, porque, cara, eu me recuso a falar da Silva Popovic no Mundo Freak Confidencial. Mas vamos pular pros quadros do Fantástico, né? Porque ele ficou... a melhor parte. Ele ficou bastante famoso por causa disso. E, cara, eu acho que todo mundo... Juliana, você gosta do Hermes e Renato, não gosta? Menina, eu gosto. Então, você lembra do famoso sketch do Quebra Meu Dedo? Prove que é esse filho do capeta. Quebra meu dedo. E, cara, eu já tinha assistido... Essa sketch era muito famosa. Eu nunca assisti Hermes e Renato onde passava e tal, mas com a internet eu acabei vendo depois umas sketches. Realmente eram sensacionais, essas mais antigas. E eu achava que aquilo ali era meio que... Era uma licença poética que colocava o Padre Quevedo em uma situação bizarra. Mas aí eu descobri que aquilo, na verdade, era uma extrapolação de algo que realmente tinha acontecido na TV. Padre Quevedo enfrentou Lúcifer, de fato, seriamente, no Fantástico, na Rede Globo, cara. Eu fiquei muito chocado com essa informação. Vocês já viram o vídeo original? Quando você fala desse jeito, é melhor ainda, né? Porque Padre Quevedo enfrentou Lúcifer ao vivo no Fantástico. Você fala, tipo, oi? Vocês já viram o vídeo original disso? Eu pensei que fosse, sei lá, foi o roteiro do Hermes e Renato. Mas tem esse vídeo original. Eu lembro da época que passava o Quevedo no Fantástico. Eu achava ele meio chato. Eu gostava mais do Mr. M. Mr. M. Não, mas, cara, é impressionante. Que começa assim, a reportagem começa assim. Começa com a melhor voz da televisão brasileira, que é o Cid Moreira. E aí começa a falar sobre o satanismo. Aí começa, realmente aquela coisa bem caricata do jornalismo brasileiro. Começa a subir aquela música de suspense, uns flash, umas imagens sendo jogadas na tela. Porque o satanismo... 3 pessoas nos Estados Unidos foram presas nos últimos anos. E não sei o que lá, sei o que lá. E aí
Aí temos essa... Aí começa a falar do Anton LaVey, começa a misturar um bando, uma salada louca, aí vem aqui pro Brasil e fala, esse cara fala que consegue baixar o Lúcifer nele. E aí, vamos levar o Padre Quevedo para enfrentar Lúcifer na TV. E começa, né? Aí tem aquele... Cara, e puta que pariu. Eu não consigo... Assim, obviamente que não é uma situação séria de qualquer forma, né? Mas é o Hermes e Renata ali, só que tentando ser sério. Era aquele cara com aquele chapelão assim, com a sombra nos olhos e falando meio esquisito, errando um plural ali, outro colar, e o Padre Quevedo ajoelhando. Eu imploro, se você é filho do capeta, quebre meu dedo. Aí ele fala, não, o que tá reservado pra você é muito pior. Aí o Padre Quevedo ajoelhado, coloca a mão juntinho como se estivesse rezando. Eu imploro, por favor, me mate agora. Cara, é muito sensacional. E é bom que o cara fala, tipo, não, porque você vai morrer, só não agora. Eles pensam, tipo, realmente vai morrer um dia. Isso você acertou, né, inclusive, né? Porque é fácil acertar. Cara, é sensacional. E se você for pensar, a gente tá falando do horário nobre num domingo à noite. Isso é bizarro. Década de 90, ela precisa ser apagada da história. Não é possível, só tem... Assim, né? Década de 90 e começo dos 2000, né? Que o programa O Caçador de Enigmas, do Padre Quevedo, estreou em 2000 já. E passava a cada 15 dias. A cada 15 dias você podia ver na sua TV, na sua sala, esse programa incrível. E como a gente falou, era pra ele ter sido chamado Mr. Q. Ele não gostou do nome, ele se negou e disse que o próprio superior dele, dos jesuítas, falou de jeito nenhum. Até porque eles não queriam associar a imagem do padre com o mágico, né? Eles queriam que fossem coisas separadas, assim. Não é pra dizer que o padre é mágico. Não é. Embora o padre fosse mágico, no caso, porque ele fazia truques de mágica desde a faculdade, né? Vamos lembrar. Mas é muito doido. É o que o André tava falando, assim, o clima do programa, né? Essa coisa de mistério, e daí ele vai desvendar a questão, é muito, muito bom. E acho que a gente podia falar um pouco dos os casos, além dessa cena genial dele enfrentando Lúcifer, né? Sim, quais são os destaques? Deixa eu ver, eu gosto, tem um que é interessante, que era um episódio de telecinese, e ele comprova que os objetos que eram arremessados contra as paredes ou contra as pessoas numa casa que era uma casa mal assombrada, na verdade era uma fabricação de uma das filhas do casal que morava lá, porque eles deixaram umas câmeras escondidas e pegaram a menina armando as paradas pra cair em horário específico e tal. Outro que eu acho interessante também é o caso as materializações no algodão realizados por dona Ederlazil. Ah, eu vi, isso é bizarro. Isso é bizonho. A mulher tirava flores de plástico e ossos. Que coisa específica, né? Flores de plástico, ossos e barro de dentro do algodão. Tipo, cara, você é Deus. Vamos dar uma habilidade especial pra um povo aí. Vamos fazer a pessoa materializar uma flor de plástico. Realmente, Deus, ele gosta de brincar. Dentro do algodão. Espirrei. Deu me mandar mensagem aqui. Ela você fica zoando? Pois é, a dona Ederlazil, ela aparentemente retirava esses objetos, flores de plástico, etc., de dentro de um algodão, mas na verdade ela trazia os objetos, era um truque ali, e colocava em cima de um algodão molhado pra fingir que era... A gente, é sério, ouvintes, revejam os episódios, que é muito bom. Tem o outro que é o caso numa casa no Jardim Japão, que fica na zona norte de São Paulo, em que a casa pegava fogo sem explicação. A própria dona da casa, tinha 48 anos, morava com o marido, 3 filhos e tal, disse que estava lavando louça um dia e de repente a casa estava em chamas. E foram 7 incêndios em uma semana, 5 dos quais precisaram ter ajuda de bombeiros. Acho que não era Deus nesse caso, né? E a família perde quase todos os móveis da casa, tem todo esse drama e tal. E o Quevedo vai até o local e, teoricamente, daí ele desvenda porque ele diz que ele encontrou uns barbantes queimados embebidos em querosene. E daí isso explicaria a questão. Só que a dona da casa disse que não, que o padre tá mentindo, que aqueles barbantes que ele encontrou eram a juba do leão de pelúcia da filha dela, que aparentemente estavam embebidos em querosene por motivos desconhecidos. E o próprio Padre Quevedo mostrando essa coisa de que ele é cético e não é cético, né? Porque ele afirma que não, que existem ocorrências reais, autênticas, de pessoas que
que tem essa questão do fogo aparecer do nada, pirogênese, especialmente no próprio corpo. E de acordo com ele, existem fenômenos paranormais verdadeiros, tal, e ele acredita nisso, e que pelo menos 20 anos antes desse momento, ele tinha visto, por exemplo, uma mulher que atraía objetos metálicos pro corpo, tipo um imã, assim. E pra ele, a grande questão pro Padre Quevedo é que esses fenômenos autênticos não são controláveis, eles são espontâneos, e não tem ainda uma explicação científica, mas esses fenômenos, eles são fenômenos que a pessoa não consegue com a hora que ela quer, ou enfim, que ela controla. E eu acho até que seria interessante, né? Nossa, não, eu vou só queimar meu pé aqui rapidinho. Não é exatamente um fenômeno controlável, né? Sim, exatamente. Bem, alguns casos vocês querem levantar aí, Léo? Não, eu só queria lembrar que ele também já enfrentou o Henrique Cristo. Ah, essa é épica, hein? Isso é muito legal. Isso tem no YouTube, completo. Muitas horas de diversão pra você assistir esse vídeo. Cara, é a definição do super pop. Mas o Quevedo e o Henrique Cristo se enfrentaram mais de uma vez, né? Acho que o primeiro foi Tem pelo menos duas. Na TV Tribuna. Primeiro foi na TV Tribuna, que é afiliada do SBT. E o outro eu acho que foi no Ratinho. Ratinho, né? Exato. Mas fala aí, Ju. Fala aí. Um caso marcante aí pra você. Eu acho que é o Henrique Cristo. E eu vou votar no do Henrique Cristo e ele no debate. Porque eu lembro que eu assisti esse negócio inteiro e foi mais de uma vez. De quem que vocês ficavam? Vocês ficavam de qual lado? Eu defendi o Henrique Cristo, que é muito mais legal. Eu também acho que o Henrique Cristo ganha pontos aí. Sim. Olha, é muito difícil não defender o Henrique Cristo, pois ele é uma grande figura, né? Sim, pô, é a filha ele do cara. Ele anda de patinete, velho. Sim. Né? Maravilhoso. A reencarnação de Deus totalmente devia andar de patinete. Lógico. E no programa do Ratinho, o Padre Quevedo desafiou o Henrique Cristo, diferente com o Diabo, né? Que o Diabo, ele desafiou, quebra meu dedo, me mata, etc, né? Com o Lúcifer. No caso, com o Henrique Cristo, ele desafiou o Henrique Cristo a dobrar o dedo dele. Só dobrar, não precisava quebrar, não. Porque o outro é o demônio, então ele faria algo mais pesado, né? Então ele ia quebrar mesmo, só dobrar, tá certo. Mas é muito errado fazer isso com o Henrique Cristo, pô. É errado, tem que defender aqui, o Henrique Cristo. É legal. Fica aí a dica, né, do episódio do Mitografias com o Henrique Cristo. Sim, a gente entrevistou ele lá, então é muito legal. Então... que maravilhoso. Ele mora aqui perto, né? Ele mora aqui perto de Brasília. Sim. A Nova Jerusalém fica aqui, caso vocês não saibam. Nova Jerusalém fica em Brasília, isso é muito bizarro. É perto de Brasília, não é bem Brasília. O Cristo tem que ficar perto do anticristo, né, cara? Tem que ficar de olho no outro. Um cheirando o rabo do outro, não tem como. Oxi! O Henrique Cristo fazia eu lembro, ele ia na Universidade de Brasília, há uns 6 anos atrás, ele ia com uma grande frequência, até eu lembro dele dando palestra, respondendo perguntas e tal, sempre ele e as Henriquetes em volta. Nossa. Vamos acabar o episódio do Padre Quevedo só pra gente falar do Henrique Cristo. Vamos fazer a biografia do Henrique Cristo, né? E, enfim, mas aí depois ele começou a ficar bem velhinho, ele acabou abandonando muito desses estudos, né? Parou de aparecer muito na TV, se bem que ele ficou até bastante tempo, né? Ele já tava bem velho quando ele parou realmente, dava pra ver que ele era muito apaixonado por esses assuntos. Né? Ele chegou a aparecer no programa, naquele Agora é Tarde, do Danilo Gentili, né? Sim. É que depois ele começou a ficar debilitado, e aí tem-se. Ele tinha muito essa coisa também de desafiar as pessoas e oferecer, né, tipo, $10 mil se alguém conseguir dobrar o dedo dele com os poderes. Obviamente não com a mão, né? Não é igual no Hermes Renato, que o Satanás, ele pula em cima do velho e quebra. Né? Não é o desafio homem mais forte do mundo, né? É o desafio paranormal. E ficou famoso, né, com o Isso Não Existe dele, que é obviamente do sotaque espanhol, que ele jamais perdeu. Mas foi isso, em 2012 ele atende um pedido dos próprios jesuítas e tal, e acaba encerrando as atividades dele, vai em Belo Horizonte, porque lá em Belo Horizonte tem uma residência jesuítica que é para jesuítas velhinhos, e lá ele ficou recluso, parou de dar entrevista, acabava ainda escrevendo, mandava carta pra equipe dele em São Paulo, o pessoal colocava na internet e tal, mas ele se mantinha mais recluso mesmo em Belo Horizonte, vivendo o final da vida dele mais tranquilo. E é interessante, né? Ele foi autor de 17 livros durante a vida toda dele, vários que foram traduzidos para outras línguas, e ele sempre foi considerado uma autoridade no campo da parapsicologia. E daí a gente deixa o debate se a parapsicologia é uma ciência ou não, mas ele era uma autoridade de qualquer forma.
Sim, exatamente. Eu tenho uma história, assim, uma história recente até. Eu tava andando esses dias aqui no centro, né? Tem bastante sebo. E aí eu entrei em um dos sebos e fiquei... Sempre gosto de ir nas prateleiras de parapsicologia e talvez tenha alguma coisa interessante. Às vezes tem coisa cara que eu acabo não levando, porque eu sou pobre. Aí eu vi eu não lembro agora exatamente qual era o nome do livro, mas era um livro em 2 partes, que era um estudo de parapsicologia. Aí eu olhei assim, eu falei, pô, interessante, antigo, né? Tinha aquela fonte de máquina de escrever ainda. Aí eu levei pra casa e tal, acho que era 15 conto cada livro, beleza, levei pra casa e comecei a estudar. Aí eu olhei assim pro nome do livro, olhei pro nome do autor, né? Era Oscar Gonzalez Quevedo. Aí eu, ué... Aí eu procurei, né? Aí eu joguei no Google, Padre Quevedo. Aí veio aquela notinha ali na sidebar ali do Google. Aí eu vi que era o nome dele. Era antes dele se intitular, né? Ter essa alcunha do Padre Quevedo e tal. E eu não sabia que eu tinha comprado o livro. Caso as pessoas não saibam, a mãe dele não colocou esse nome nele. O nome dele não é Padre, né? Chama Padre. O sobrenome Quevedo, filha da puta. É muito interessante. Eu prometo que eu vou ler esses 2 livros e tal. Eu vou levar aqui pra gente um debate baseado nisso, que era estudado na época, e vamos fazer aí uma brincadeira legal. Só uma coisa que eu acho particularmente interessante do Padre Quevedo, com todos os problemas que ele tinha e tal, mas a questão de como ele sabia muito de mágica, ele tinha estudado mágica desde da faculdade e tal, então ele usava isso também pra desacreditar as pessoas e também pra pegar os charlatões, porque ele conhecia como se fazia a mágica, né? Tem até aqui estão lembrando, né, o Thiago Oliveira tá aqui lembrando, né, do truque de engolir agulhas, né, que ele, acho que foi no Super Pop, sei lá, num programa desses, que tem um cara falando que é místico, paranormal e tal, e daí passa uma agulha no pescoço, e daí o Padre Quevedo pega uma agulha e faz o mesmo truque, assim, fala, não tem nada de paranormal, ó, eu faço igual. Então a ideia dele não era não ser, não era como o Mr. M, né, de revelar os truques, mas mostrar que existem esses truques. Inclusive, parte da biblioteca do museu dele é um museu de mágica mesmo, né? Na parte de truques, não necessariamente de pessoas que estão tentando enganar, mas essa coisa de saber fazer os truques. Eu acho muito curioso e interessante na habilidade, tá vendo? Depois seu amiguinho fica aí mexendo com carta, fazendo desaparecer moeda, você acha que é besteira, e na verdade ele vai virar padre e sair no Fantástico depois. Exatamente. Eu não quero virar padre, não. Olha aí, ó. Olha aí. Tua punhetinha tá salva, Léo. Mas isso que a Tupá falou é interessante, porque ele, querendo ou não, popularmente é conhecido, é o Padre Quevedo, é conhecido por ser padre e por ser da parapsicologia. E por ser Quevedo, né? Era o Padre Quededo do Cacete do Planeta, né? Então, era da questão de ser padre e da parapsicologia. Só que tudo isso daí que ele ficou famosão de desbancar o pessoal, isso é coisa de ilusionista. Que eu falei, o Randy faz isso, o Penn Teller faz isso, né, a dupla de mágico, o Oldini fazia isso também. Então não era da questão de ser padre ou de ser da parapsicologia, era a questão de mágico, que não é o que todo mundo sabe tanto dele, né? Não é tão conhecido assim, a gente conhece quando vai pesquisar sobre, né? Mas isso é muito comum, porque ilusionista, ele engana também, então ele sabe quando os outros estão enganando. Então a melhor pessoa para descobrir que algo ali é charlatão é o ilusionista. Ele vai estar te enganando, mas ele é sincero, né? Sim, com certeza, com certeza. Bem, gente, então essa foi um pouquinho da vida desse homem maravilhoso aí. Infelizmente perdemos a oportunidade de entrevistá-lo, mas ele já tá bem velhinho também, a gente também não queria encher muito o saco dele, também veio gravando podcast. Ele não dava mais entrevistas, então ia ser muito difícil a gente conseguir. Olha, eu não sei, mas às vezes, sei lá, vai... A Ju, que era amiga dele, passa, não consegui. Não, mas aí muitos anos atrás, né, aí não, acho que não tinha... Temos que voltar no tempo, ou temos que acessar esta parte do tempo, pedir para ele dar uma entrevista, aí a gente volta e bota a entrevista aqui. É só ir numa missa quântica que você volta no tempo. A oração quântica dos essênios, aí ele aparece. Nossa, oração quântica dos essênios, me matar de raiva esse negócio. Então eu gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês que estão aqui na bancada, para você que está escutando ao vivo como apoiador e para você que está escutando esse podcast maravilhoso. É isso, essa videoobra de Quevedo, e encerramos aqui mais um episódio do Mundo Freak Confidencial. Gostaria de dizer para você não olhar para trás. Porque o Padre Quevedo tá no quarto no escuro junto com você agora. Agora quero dormir agora. Achei que você ia terminar com isso não existe. Isso não existe.
atenção! Chamando todos os freaks. Contatos imediatos estabelecidos aqui no Mundo Freak 165. E chegamos agora no Contatos Imediatos, o seu momento, gente. É isso aí, a leitura de feedback do feedback de vocês. Como prometido em 2018, 2019 a gente vai voltar com tudo com a nossa área prometida, claro, graças ao apoio de vocês. Então, a gente gostaria muito que você fosse lá e comentasse nos episódios, né? Isso é legal porque isso vai adicionando uma camada nova de discussão, você conhece pessoas novas, você dá a sua opinião, lê outras e por aí vai. E é claro, também pode dar ali sua sugestão, sua crítica, né? Sua adição ao conteúdo, sempre a gente acaba esquecendo alguma coisa e tal. Isso é bom porque acaba se tornando um pós-episódio aí que a gente fica todo mundo ali discutindo. Tô sempre lá na área dos comentários, quem adiciona algo, tem alguma dúvida, às vezes eu comento alguma coisa, o pessoal lá também, Lucas e por aí vai. Como é que você faz, gente? Eu peço que você não mande e-mails, porque o e-mail, ele morre ali na minha caixa de entrada. Muitas vezes eu vou lá, respondo alguma coisinha ou outra, mas é aquilo, né? E trazer pra cá é meio sem graça. Eu sei que o ouvinte do podcast está acostumado, porque outros podcasters, em outros projetos, em outros programas, eles gostam de ter a leitura de e-mail, gostam de uma caixa de entrada cheia, mas eu acho que a leitura de comentários serve pra você ler comentário e ler o feedback do feedback através dessa forma. Então, caso você queira ter a chance de aparecer aqui, é muito simples, é só você comentar. Isso mesmo. É claro que isso ajuda quando você faz da data de publicação do programa até a data de publicação do próximo programa, não é mesmo? Afinal de contas, eu não vou voltar no tempo para ler o seu comentário. Mas caso você queira ter essa chance, então adicione, é claro. E também lembrando que a gente não lê first, nem nada disso, a gente só tá aqui para adicionar conteúdo que eu acho que é o que o podcast é bom e eu acho que é o que o podcast adiciona e agrega, são esses comentários maravilhosos. E é claro que temos aqui sempre um ouvinte, que não é apenas um simples ouvinte, é um ouvinte apoiador, isso mesmo. São aqueles que constroem esse grande castelo de cartas. Eu acho que castelo de cartas é uma péssima ilustração, porque o castelo de cartas são comuns que caírem. Deixa eu dar a fundação. São as pessoas que juntas elas formam ali a fundação graças ao apoio, isso mesmo. Então, temos aqui um apoiador exclusivo. Lembrando que, caso você queira ter a chance de participar, entrar aqui no sorteio toda semana, você vai lá no apoia.se/confidencial, dá uma olhada ali na sua sidebar, onde você tem as recompensas. Cada valor é uma recompensa diferente. De R$5 você apenas pode entrar no grupo, né? De 15, aí começa a escalonar um pouquinho, cada vez mais, e o quanto, obviamente, com o seu coração quiser, né? E quiser aí também. Então temos aqui ela, a mestre dos computadores, Diana. E aí, tudo bem? E aí, chefe? Tranquilo? Gente, para com isso, que aí o pessoal não vai entender as piadas internas que rolam nos nossos grupos secretos. Então não me chame de... Tá todo mundo proibido de chamar de chefe. Não pode. Eu não sou chefe de ninguém, não sou chefe nem da minha vida. E não me chama mais. Esse pedido eu sei que não vai ser acatado, mas tentar a gente pode, né? Proibir. Diana, você é da... Eu quero, por favor, idade, se você quiser revelar, claro. Lugar onde mora e com que você trabalha, por favor. Eu tenho aproximadamente 477 anos. Flor da idade. Sou uma jovem. Eu tô com 31 anos. Eu trabalho com TI. Trabalho muito com arquitetura e desenvolvimento web. Arquitetura de sistemas, né? Não me dá um compasso na minha mão que eu vou fazer um triângulo com ele. Você arquiteta programas e a casa dos outros, design de interiores, é isso mesmo que eu entendi? Isso, é o que eu faço basicamente. Então a casa das pessoas fica parecendo Matrix, assim. Você entra, tem uns bagulhos subindo e descendo. Essa é a minha especialidade. Tem umas pessoas de sobretudo e óculos escuros no canto da sala, né? Isso, depende do fetiche. Então, Diana, a gente vai ler aqui os comentários do último episódio, que foi o episódio sobre Bird Box. Você escutou esse episódio? Escutei, dei muita risada, concordei com muita coisa, discordei do Jaca pra não perder o costume. Mas você achou o episódio legal, então? Nossa, muito, né? Aquela onda que você tá pegando o trem e a galera fica olhando pra sua cara, tipo, o que esse imbecil tá rindo sozinho, olhando pro nada? Ou às vezes você ouve uma coisa e você responde sem querer, você tipo, não, mas...
Aí você vê que você tá falando em voz alta no meio das pessoas. Aí eu não sei se eu prefiro fingir que eu tô com meu amigo imaginário ou que tem um fantasma do meu lado, porque... É muito mais normal. Eu sou estranha mesmo, gente. Mas você sabe, Diana, que a gente grava podcast pra vocês sentirem medo, não pra exagero. Por que você tá rindo da gente? Você tá rindo da nossa cara? É isso? Significa. Perfeitamente. Então vou trazer aqui o primeiro comentário, antes que eu expulse a Diana dessa conversa aqui e fale que foi uma queda normal. Olha aqui o primeiro comentário da Davine. E ela fala o seguinte: tô chocada em imaginar que a Ira ia me deixar morrer fora da casa no meio da catástrofe. Mas eu seria a Olímpia com pena do povo. Isso foi algo que vários ouvintes comentaram. Gente, tenho medo da Ira. Nossa, pior que a hora que eu ouvi isso no episódio, eu falei, puta, me ferrei, porque eu ia ser trancada pra fora da casa. Se eu conseguisse entrar, a Ira ia me matar, porque eu também ia abrir a porta, porque eu fico com dó das pessoas. Eu não presto pro modo sobrevivência. Exatamente. E ela fala o seguinte: sobre os loucos, acho que ficou super raso no filme, porque não existe um background elaborado no livro que contribuiria ao roteiro, creio eu. Calma, deixa eu repetir que eu acho que eu não entendi. Por exemplo, no momento do parto, há uma discussão em grupo referente a abrir as janelas através de votação, de que isso iria influenciar ou não, e se eles estivessem reagindo de forma exagerada sobre esse isolamento. O Rafa me representou tanto nesse episódio, meu Deus. Vou aproveitar e indicar o livro do André Bianco chamado A Noite Maldita, que é ótimo em ambientar leitor de como seria uma situação de catástrofe no Brasil. Olha, eu fiquei bastante interessado. Eu conheço muito superficialmente as obras do Bianco e também a própria persona, já encontrei com ele algumas vezes e tal, a gente trocou uma ideia vez ou outra, um oi, mas ele é um cara super referenciado do terror nacional, muito bem referenciado mesmo, com o livro do lá, Os Sete, Vampiros, esse tipo de coisa, Vampiros em Osasco, o que é excelente a ideia, mas eu conheço muito pouco das obras dele. Você conhece, Diana? Cara, eu conheço, assim, eu já li bastante coisa dele. Esse A Noite Maldita, que inclusive eu li, né, no comentário da Daphne, eu falei, nossa, esse eu não li, e foi pra lista, porque André Bianco é um orgulho de Osasco, porque eu sou cria de Osasco, né? Aí eu nasci em Osasco, eu morei 27 anos da minha vida em Osasco, e aí você pegar um livro do cara que você tá lendo, aí o cara fala lá da primitiva, você fala, puta, eu comi um cachorro quente ali, eu bebi até cair naquela esquina ali que ele comenta na rua. Então dá um tipo, eu confesso, olha só, hein, que eu confesso que eu li um livro dele, que eu acho que é A Chuva, que chama. Eu não lembro o nome, mas tem a ver com anjos e o poder que a chuva traz, assim, dos céus e tal. Aí eu li, achei legal, e eu corri atrás de dos outros, porque eu descobri que ele era de Osasco. Eu falei, não, a gente tem que se unir, porque a galera fica zoando, então eu vou ler todos os livros desse cara. E não me arrependi. Sim, cara, eu recomendo muito. Gente, leiam mais autores nacionais. Isso é algo que eu sempre recomendo, não apenas porque eu sou autor, claro, é conveniente, né? Eu sou autor nacional, compro mais autores nacionais, faz total sentido. Mas eu acho que é porque existe muita coisa muito boa e muito legal que, infelizmente, acaba sendo soterrada pela quantidade de material internacional que, infelizmente, as editoras acabam apostando. E assim, eu nem culpo exatamente as editoras, porque como é um material que ele praticamente já se vende sozinho, né? Você não precisa de alguma construção de marca, de nome de autor, né? Você já tem um nome lá fora que é conhecido. Alguns blogs que têm contato com o internacional já começam a falar, esse livro tá indo pro Brasil, eu recomendo e tal, mas a gente precisa muito prestar atenção, né, nos autores de cá. Tem muitos autores legais aqui pra gente aproveitar, tenho certeza disso. Próximo comentário é do Vinícius Guerra, ele fala o seguinte: maravilhoso podcast, conheci vocês pelo GugaCast, beijo pro Guga, pro Caio e pro Rafael lá, pra aqueles lindos e adoráveis, adorei e venho maratonando todos desde o primeiro, desculpa qualquer coisa, tá, querido Vinícius? Ponto que gostaria de acrescentar é relativo a chave na porta. Moro aqui nos Estados Unidos e as fechaduras aqui só tem chave do lado de fora, às vezes apenas código ou digitais. No lado de dentro é uma tranca sem chaves. Parabéns pelo conteúdo e muito sucesso para vocês. Sucesso! Cara, Vinícius, eu não sabia disso. Então faz muito mais sentido agora, né? Que dentro da narrativa do livro, dentro do cotidiano dos Estados Unidos, a gente levantou isso no programa, né? Que a gente achou que foi meio estranho, que qualquer um podia ter acesso à porta e abrir a porta e a chave deveria estar escondida, quando, na verdade, acho que faz sentido. Qualquer um poderia abrir de dentro. Então, legal.
legal burrice, né? Porque você vê esses filmes de apocalipse, os Estados Unidos vai ser o primeiro a morrer, então. Se depende de sobrevivência, porque geralmente quem causa o maior estrago são as pessoas burras que deixam entrar quem não deveria. Tipo a Olímpia. Então, exatamente. Mas assim, mas é porque o brasileiro, ele tá acostumado com o filho da puta. Então, o que acontece? Ele tranca por dentro e por fora, porque ele sabe que às vezes ele tá dormindo com o inimigo. Às vezes, a prima dele que dorme no sótão é o inimigo. Então, assim, tem que trancar por dentro e por fora, esconder a chave, é isso aí. A casa é sua, você que manda. Eles não estão preparados pra isso. Bota um americano em Osasco pra você ver. Se eles não voltam trancando túnel. Não dura nada, rapaz. Essa galera aí não dura. O próximo comentário aqui é do Lucas F. Zervez. Lucas, o seu sobrenome é muito louco. Zervelen, acho que é assim, porque o V tem cara que... O W tem cara que tem som de V aqui. Mas ele fala o seguinte: olha, depois desse programa eu fiquei com vontade de ler o livro. Até pensei em comprar já, mas agora tenho certeza que na próxima oportunidade vou fazer isso. Detalhe, sobre o sistema de vigilância da casa funcionar, sendo que estavam sem energia, e porque normalmente essas coisas estão ligadas a um no-break ou algo semelhante, então faz sentido. Lucas, rapidamente, antes da gente continuar o seu comentário, eu não sei, porque assim, eu conheço o no-break aqui no Brasil, eu conheço os no-breaks de computador, que são aqueles que tem 1 hora de carga para manter o computador ligado. Agora, manter dias uma casa inteira teria que ser um gerador, né? Não um no-break. Será que no-break você está se referindo a um gerador ou algo nesse sentido? Eu acho que até faria sentido nesse contexto, né? Mas no-break, realmente, eu conheço só dos poucos que eu tive contato aqui no Brasil. Você conhece algo nesse sentido, Diana? Eu tava pensando, minha cabecinha, eu não sei, acho que eu sou muito pobre brasileira, porque a única coisa que eu consigo pensar é esses no-break de 40 minutos que você põe no computador, eu fico pensando, mas é um sistema de vigilância, passa pelo lado de fora da casa, e tipo, eu sou tapada demais pra conceber um no-break que dure tanto. Pois é. E ele continua aqui, o Lucas. Os loucos não são loucos quaisquer. São criminosos psicopatas. Então são loucos que já têm uma afinidade com a morte. Agora, eu gostaria eu acho que talvez de todo o seu comentário aqui, eu acho que esse é o que a gente vai gastar mais tempo respondendo. Porque assim... o que eu comentei no episódio, deixa eu só reexplicar que às vezes o ouvinte perdeu o contexto porque ele escutou aí depois de uma semana, provavelmente, né? Alguns deles. Foi que eu me referi que é muito raso você tratar os loucos que tornam-se essas pessoas, né? Que começam a tentar convencer os outros que aquilo ali é belo, né? Divinizar aquelas criaturas ou coisa nesse sentido. O autor, ele não trabalha que tipo de loucura é aquela. Então, por exemplo, dentro de um manicômio, você pode ter, eu até nem sei se manicômio é o nome correto que dá pra usar hoje em dia, né? Mas uma casa, uma instituição pra pessoas que têm algum tipo de problema mental, né? Você vai ter uma miríade de problemas aí, né? Você vai ter o cara que ele é bipolar, vai ter o cara que ele é esquizofrênico, enfim, transtorno dissociativo, 1 milhão de coisas que provavelmente eu não sei. E o que eu critiquei justamente é porque o autor, ele pega justamente ao termo vulgar do louco, que é o quê? O louco, foda-se, é o louco, é o cara que não bate bem, né? E ele usa aquilo como... ele junta tudo. Então, o louco é o louco. É isso. E pra mim, isso acaba perdendo um pouco da realidade que estava até o momento. É claro que também, sejamos justos, a gente só tem contato com 2 loucos na história toda. O primeiro deles é o Gary e o outro é aquele louco lá do Rio. Então, assim, eu posso até levar em conta que aquela história do Gary, ele que inventou na cabeça dele. Então, a gente não tem realmente um contato com todos os tipos de pessoas com problemas mentais que viram as criaturas, ou com esse sentido, poderiam ter formas diferentes de interpretar aquilo, alguns loucos que talvez agissem de maneira como todo mundo ali, que se mataram, né, e só alguns poucos sobreviveram porque tinha ali algum aspecto mental que permitiu a ele sobreviver, ou coisa nesse sentido. Porque assim, a minha crítica foi relacionada a isso. Quando você fala que eles não são loucos qualquer, são criminosos psicopatas, você não tá... Em nenhum momento o autor fala que as pessoas ali, ela tem psicopatia. Quando eu tô falando de psicopatia, eu não tô falando do termo vulgar psicopata, tipo, eu uso psicopata, o cara matou alguém, o cara fez um genocídio. Eu acho que os caras que trabalham na Vale, que fizeram tudo aquilo, permitiram que acontecesse em Brumadinho, pra mim eles são todos psicopatas. Só que dentro de um estudo sério de psicologia, que você tem todo um tratamento, tem uma pesquisa, você vai conversar com a pessoa e tal, e depois de várias sessões você pode ali julgar se a pessoa tem ou não algum problema desse ponto. Pra gente não funciona, sabe? A crítica que eu tinha feito é exatamente a mesma que essa. Vulgariza muito o que tá... eles são só criminosos psicopatas. Tá, mas
Criminoso o quê? Beleza, você usou a palavra criminoso. Criminoso é um ladrão, assim como um assassino. Um criminoso pode ser um político corrupto, mas também pode ser alguém que evade de fiscalização, né? Que molha a mão do guarda pra cortar as árvores de casa e se gaba disso no Twitter. É um criminoso, né? Então, assim, esse é o problema. Isso nunca é deixado claro no livro. E foi a partir daí que foi o ponto central da minha crítica. A gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, eu quero mais e não tenho mais, né? É basicamente isso. Quer adicionar alguma coisa, Jana? Sim, a questão dos loucos, né? Tem um outro louco que aparece no Morre, que é quando eles vão no mercado, que tá todo mundo na casa, eles saem pro mercado. O filme, ele abraça bastante essa narrativa louco-louco, né? Qualquer um que é louco, beleza, né? Aí tem esse e tem a galera, mas tem aquela galera que chega de arma lá, que no livro não, no filme chega e mata o Dom. Sim. Dom. E eles são, mas eu acho muito, eu viajei numa brisa muito louca, né, dessa dos loucos, porque eu lembrei muito do livro Alienista também, que ele... Calma aí, fala de novo. Começa de novo você falar do Alienista e fala daí que deu uma cortadinha na internet. Que eu lembrei muito do Alienista, né, o livro, que será que não são os loucos que são, né? Porque vocês tiveram umas discussões sobre a galera é louca, vai saber o que eles enxergam e tudo mais, mas pode ser porque o louco, ele não esconde nada dentro dele, né? Quem tem esqueleto no armário, quem tem medo que a gente não bota pra fora é a gente que se acha ação. O louco já tá pirado, então, inclusive, eles muitas vezes são considerados loucos por isso, né? Eles fazem o que dá na telha, eles não têm julgamento, eles fazem tudo cagado. E aí, talvez seja por isso, porque eles não têm nenhum medo, nenhum trauma interior para ser exposto e jogado na cara. Sim, ele não tem o verniz social e as coisas que a gente deixa debaixo da carapaça. Seria mais ou menos isso, né? Peguei umas brisas assim quando eu tava assistindo o filme. Eu falei, nossa. Entendi. Mas eu acho bonito, eu acho que é legal quando várias pessoas têm diversas interpretações diferentes sobre a questão aí. E eu vi gente falando, Andrei, mas quando eu tava vendo, deu a entender isso. Aí eu olho e falo, cara, eu não vi nada disso, mas ok, é legal. E é bom, cara. Isso não é um demérito do filme. Eu acho que você ser aberto a várias interpretações é algo que é interessante, né? E é algo até meio corajoso do filme. Que bom que eles decidiram não mostrar as criaturas, decidiram não explicar tudo bonitinho e coisas nesse sentido. Continua aqui o comentário do Lucas. Acredito que as entidades faziam as pessoas terem um vislumbre daquilo que mais a afligia. Não necessariamente um medo, mas qualquer coisa que a pessoa tinha como algo mal resolvido dentro dela. Tipo, a perda da mãe e aí a pessoa ter um vislumbre da mãe a culpando por isso. Ou vendo a mãe sofrendo no pós-vida. Ou algo do tipo. Eu interpretei as entidades como sendo algo da natureza. Sempre estava lá, foi despertado e foi fazer a limpa no planeta. Até porque isso se espalhou tão rápido e por isso talvez não entrava nas casas, carros, pois era algo que só poderia existir no espaço aberto. Na floresta, eu acredito que a influência foi maior e mais forte. Não físico, mas sim teria ali uma presença maior de mais entidades que estavam ali circulando, pois foi para onde muitas pessoas tentaram ir e onde há muitas pessoas escondidas, bem na ideia das entidades estarem se acumulando. Enfim, gostei muito e principalmente por ser esse negócio sem explicação. Lucas, eu concordo com você, é isso que tá na riqueza do filme. Eu não sei muito se eu concordo muito com a sua visão sobre esse lance da natureza, porque eu acho que não é deixado isso bem claro, né? Eu não enxergo uma linha em que eu posso achar essa relação, quer dizer, você tinha muita gente dentro da cidade ainda. Eu não vi nada que levasse a crer que as pessoas estavam fugindo para as florestas, por exemplo, e que tinha um acúmulo de pessoas ali. Tanto que ela não encontra ninguém, ela encontra aquele maluco ali no rio e foi só. E de resto tava a galera lá na instituição que fica mais ou menos numa floresta, mas não era uma floresta ali dentro, né? Então eu não sei se eu concordo muito com esse ponto de vista, mas eu acho que ele é válido, sim. Eu acho que é interessante. Inclusive, isso é levantado no filme, naquele nerdinho, né? Que ele fala que estava escrevendo o livro e tal, e ele vai falando de mitologia, de que aquilo seria um fim do mundo. Então teria aí, no seu caso, pelo que eu tô vendo, uma questão de consequência moral e tal, né? Foi desperto por algo e a gente tá sendo punido, né? Não sei. Acho que dá pra entender dessa forma, né? O filme joga com essa possibilidade também. É que agora, lendo essa coisa, será que é natural? Não é? Isso tem cara de um background novo pro filme. Um moleque de 14 anos em casa que não sabe o que tá fazendo, vai mexer com um Goécia, invoca uns bagulho muito louco e mata a humanidade toda sem querer. Cara, então a humanidade foi destruída por causa de um cara que ouvia muito magicando. levou a gente ao pé da letra e falou, foda-se, não vou ser o mago do sofá. Exatamente. E invoca o fim do mundo. É isso aí. Exato.
Ai, perfeito. E eu acho até que o Lucas ele deu uma interpretação muito parecida com a sua, Diana. Dessa coisa da pessoa ali tá de cara com os seus maiores receios e eu não sei, eu acho que deu a entender uma certa relação com relação a isso. E eu acho que funciona, é uma interpretação que funciona também. Porque afinal de contas as pessoas estavam vendo ali realmente, né? A pessoa viu a mãe, como foi super citada aqui nessa leitura de comentários, né? Outra pessoa viu outra coisa, né? A Mallory era pra ver um bebê gigante, algum monstro bebê, coisa assim, relacionado a essa questão do parto e coisas nesse sentido. Eu acho que faz sentido isso pro filme. Pro livro, não. Porque no livro as criaturas, elas... É falado em diversos momentos, que é como se a pessoa estivesse vislumbrando o infinito. É bem Lovecraftiano esse conceito, né? Aquilo é algo grande demais para uma cabeça tão limitada quanto o nosso enxergar, e por isso a gente ficasse louco, né? Isso vai mais por esse lado. Deu até vontade de resgatar os livros do Lovecraft. Sim. A gente tem que fazer um podcast novo de Lovecraft. Estamos sentindo falta, em breve aí pra vocês aí. Então, Diana, antes da gente encerrar, a gente tem aquele momento que a equipe do Mundo Freak fica de cueca e de calcinha. Porque nada é escondido. A pergunta secreta que a pessoa tem o direito. Diana, você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer aos membros da equipe do Mundo Freak? Tenho. No mundo de Bird Box, naquele caos ali que tá comendo solto, Sr. Andrei, e seja lá quem mais queira refletir sobre essa questão. Na caixa de passarinhos, você coloca o seu passarinho pra dentro ou o seu passarinho pra fora? Ai, que filha da puta! Olha, eu acho que toda essa questão... Eu vou até... Você queria me pegar aqui de sacanagem, mas eu vou até desconstruir a sua piada, porque, eu acho que o fim do mundo, ele tá sempre ali pra retratar a moralidade das pessoas, né? O que é aquilo? Tem gente que é boazinha só de cara quando vai pra igreja, quando tá na empresa. É aquela pessoa que fala manso, Cara, essa pessoa que dá bom dia de manhã... Eu não confio em nenhuma pessoa que dá bom dia de manhã. Eu odeio todas, eu não dou bom dia de volta. Eu quero que você... Não, mentira, calma. Mas eu não gosto de você muito não mesmo. Então fique esperto, não me dá bom dia de manhã. Essa galera que ri muito, que é sempre muito feliz. É sempre essa pessoa que no fim do mundo escaralha tudo, tira as calças pela cabeça e mata todo mundo, rouba todo mundo. E coisa desse sentido. Acho que a sua pergunta é válida. Agora, aonde que eu estaria nesse fim do mundo? Eu não sei. Eu acho que diferente do nerd clássico que sonha, né, com o mundo do zumbi e que ele pode dar tiro na cabeça dos zumbis e roubar e sobrevivência e tal, eu tenho plena consciência que eu não vou durar mais do que uma semana num mundo pós-apocalíptico por dois motivos. Primeiro, porque eu vou me encher o saco, sou extremamente ansioso, vai começar a acabar o miojo, eu vou sair despreocupadamente e vou acabar sendo roubado, assaltado, morto, ou ao mesmo tempo vou tentar ajudar uma pessoa e a pessoa vai estar me enganando, porque, enfim, no fundo eu tenho um bom coração, mas eu não sei, é tipo aquela coisa, tipo, só dar o poder na mão da pessoa. Eu também não sei se no fim do mundo eu poderia também, né, sei lá, ter uma mudança aí de personalidade. Talvez o animalesco Andrei, que ele faria nessa situação? Eu não sei, Diana. O que você faria? Passarinho pra dentro ou passarinho pra fora? Olha, depende da vibe do momento. Mas não, com certeza eu seria. Eu sei que eu não ia poder ir pra mesma casa que você e a Ira, porque ela não ia me deixar entrar. Com certeza. Mas o grupo, desculpa, gente, olha. Eu já aprendi a atirar com arma de fogo, sabe? Eu pratico artes marciais. Eu sei mexer com computador. Mas é o Rambo, né? Mas no mundo apocalíptico, assim, a galera toda morrendo, eu ia ser aquela pessoa que ia matar o grupo todo sem querer, porque ia ficar com dó das pessoas na rua e querer acolher todo mundo. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, possivelmente, eu ia morrer muito cedo e matar todo mundo que tá comigo. Excelente. Diana, antes da gente encerrar, você tem um jabá, uma mensagem final pro nosso ouvinte? Fica aí, 1 minutinho agora, o podcast é seu. Galera, momento zabá, que chique. Olha, pra quem não sabe, eu tenho uma banda de heavy metal. A gente tem 2 CDs lançados, tem no Spotify, no YouTube e tudo mais. Acesse o nosso site lá que tem os links, que é nowayband.com, tipo, no way de sem caminho, sabe? NOWAY, band de banda.com. Acessa lá e pode vir xingar a minha orelha, vocês vão ver Twitter e tudo mais.
E, cara, eu dou muita força para a inclusão de minorias, não só mulheres, mas minorias em geral, na área de tecnologia. Eu trabalho com alguns grupos disso, aqui em São Paulo, o PHP Women, o PHPSP, a galera do Makers Code e tudo mais. Então, se você se reconhece como parte de alguma minoria e quer aprender mais sobre a área de TI, ou se você conhece alguém que pertence a alguma minoria e vê que a pessoa está meio travada, vem falar, me manda uma mensagem no Twitter, que é @DianaArnos, e a gente conversa e a gente começa a indicar os eventos, puxa um papo com a galera, assim, vamos trabalhar pela diversidade e representatividade aí no mundo de TI. Diana, que pessoa incrível que você é. Você é programadora, arquiteta dos meios digitais, é praticamente o Neo da Matrix. Você luta Kung Fu, você atira com arma de fogo, você tem projetos sociais e tem uma banda de heavy metal. O que você tá fazendo escutando podcast, garota? Mas é porque eu gosto muito de vocês. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Tô tirando as pessoas do caminho correto da vida, que é... Então, eu vou deixar todos os links aí mencionados pela Diana aí no post desse episódio, tá bom, gente? E gostaria de agradecer muitíssimo a você. Cara, muito obrigado, de verdade. E é aquilo, né, Diana? Você sabe que não é pra olhar pra trás. Não olharemos para trás. Ele sempre fala, Tupá tá sempre no limite. Ele não me demite, ele me ameaça, diferente. Exatamente, assim como um bom chefe faz, pra aumentar a produtividade. Processinho, hein? Processinho. Breno, pode ser dólar canadense, Breno. Claro, eu só fiz a conversão aí. Mas pode mandar pra doutora Guerra. Se vocês gostam mesmo, são fãs assim, provem o seu amor. Mandem R$100 na conta de Tupá Guerra. Vocês sabem que não vai rolar nada pra Tupá se vocês depositarem pra mim. Vocês sabem, né? Vai... Tupá vai... Maldade. Comprar uns bombons pra Tupá é isso aí. Comi todos os bombons que eu trouxe pro Andrei. Eu trouxe bombons pro Andrei da Inglaterra. E depois eu comi eles e não entreguei. Muito bom, Tupá. Bom saber disso. Parece aquele meme daquele castorzinho que tá segurando um caulinho de flor. Aí ele fala assim, eu trouxe um presente pra você, mas eu comi. Que vale a intenção. Mas tem um motivo, porque eu fui pra São Paulo e daí o ônibus não passou e o Andrei não conseguiu me encontrar no aeroporto. Verdade. Aí eu vim pra Brasília e daí eu trouxe os bombons comigo e daí eu comi eles. Tá, eu mereci. Vamos começar então, gente. Vamos começar. Senhor, manda a pauta. A pauta que você que fez, Tupá. Eu sei que eu quis. Se não tem a pauta, fudeu. Tá aqui. Já... Pronto. Obrigada. Eu fiz, mas tem tempo. Ai. Vamos lá, então. E eu tomei vinho. Opa, melhor Tupá aí na área. 3, 2, 1, gravando. Ai, meu Deus do céu. Tô cansado. Trabalhei muito hoje. Ai, cara, se for podcast é fácil? Podcast é coisa de... É difícil. Não é bagunça, não. mundofreak.com.br